Tava... Bom, boa tarde para todo mundo. Hoje é o nosso último encontro do SIGA Talks de 2022 e a gente tem o prazer, a honra de receber aqui hoje a Miriam Wimmer, que é a diretora da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que também leciona no mestrado do IDP, lá em Brasília, e que é doutora em comunicação pela UNB. É uma referência importante nessa área de proteção de dados. Hoje a gente vai conversar sobre vários temas trabalhados por ela em diferentes textos que têm relação com proteção de dados, com o uso de dados por parte do poder público, especialmente. Tem a questão também do papel ou do direito ao anonimato, os problemas também que dizem respeito à regulação da inteligência artificial, que no momento, inclusive, tem discussão, tem um projeto de lei que está sendo discutido a respeito. A gente vai conversar um pouco também sobre os desafios envolvidos aí. E eu vou inicialmente passar a palavra para a nossa convidada, agradecendo mais uma vez. Ela está numa semana bastante atribulada em Brasília, ela foi reconduzida à diretoria lá da NPD, é uma alegria saber que ela vai continuar à frente lá da Autoridade Nacional. É um trabalho que tem que continuar e espero que os novos ventos de Brasília ajudem a levar adiante o trabalho em condições ainda melhores, ou bem melhores, enfim, mas torcemos para isso. E eu vou pedir, então, para ela começar essa nossa conversa, falando aí cerca de 20, 30 minutos, até 30 minutos, assim, sobre a trajetória dela, as pesquisas dela, os temas que ela considera mais relevantes, e que vão servir também de ponto de partida para a nossa conversa na sequência. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, que eu vi que tem mais gente chegando, a Manu acabou de aparecer ali, a Manu formou aqui com a gente na Faculdade de Direito e agora está fazendo mestrado na Ciência Política aqui na UFMG. Enfim, tem mais gente aí na sala, não vou falar todo mundo, não vou passar a palavra, então, para a nossa convidada. Então, por favor. Tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigada, professor Marco Antônio, por essa apresentação tão gentil e pelo convite. Eu preciso dizer assim, eu fiquei muito lisonjeada e muito feliz pela oportunidade de dialogar com um grupo de pesquisadores que tem interesse pelos mesmos temas que eu tenho, e eu queria dizer que eu achei realmente assim fantástica a iniciativa de promover essas assim, rodas de conversa, né, para que um possa conhecer a pesquisa do outro, eventualmente identificar campos de interesse comum, fomentar colaborações, e eu concordo que isso é super importante, uma coisa que a gente não faz o suficiente, né? Inclusive, quando acontece, muitas vezes é dentro de uma mesma instituição, isso acaba gerando um ambiente um pouco endogênico, né? Então, queria dizer que eu fiquei assim, realmente muito feliz e muito honrada. Nem acho que minha produção científica seja tão assim, a ponto de merecer uma conversa própria, mas, enfim, agradecer realmente esse convite e, enfim, boa tarde a todos. Obrigada pelo interesse, enfim, pela disponibilidade para a gente debater um pouquinho esses temas que eu tenho pesquisado. Então, eu queria começar me apresentando, e eu acho que tem um elemento que é muito marcante, assim, é um condicionante muito importante na minha atuação acadêmica, que é o fato de que eu sou também servidora pública, né? Então, foi uma coisa, enfim, na minha trajetória pessoal foram coisas que se desenvolveram em paralelo. Eu formei em Direito, comecei trabalhando em escritório, mas logo em 2006 eu fiz concurso para a Anatel. Gente, tem muita gente novinha aqui, tá? Mas em 2006, lá no passado, na época dos Incas, dos Astecas, a pauta sexy de tecnologia era na Anatel, né? Então a gente estava num momento pós-privatização do sistema Telebrás, momento de abertura de mercados, e telecomunicações era um campo que naquele momento era talvez a ponta de lança assim, do debate de regulação e tecnologia. Então, eu também cursei engenharia mecânica durante 4 anos, eu acabei trancando antes do fim, eu já tinha, desde a escola, na verdade, um interesse pela intersecção entre áreas de humanas, ciências sociais, com áreas de exatas e tecnologia, e eu comecei minha vida profissional estagiando numa empresa de telecomunicações, depois num escritório também atuando com regulação, enfim, principalmente consultivo, né, em direito regulatório, no setor de telecom. E aí eu, enfim, ingressei no mestrado na UERJ, em Direito Público, e foi o mesmo período no qual eu passei para a Anatel. Então as coisas sempre se entrelaçam, né? E, claro, está todo mundo aqui conciliando vida profissional, vida acadêmica, nem todos têm uma dedicação exclusiva ao mundo acadêmico. No meu caso, foram coisas que caminharam juntas. Então, passei para a Anatel, ingressei lá, fiquei 4 anos,
E nesse período inicial, meu foco era para regulação de tecnologias, mas muito voltado para o setor de comunicações, né? Então, eu estava pesquisando temas ligados ao direito público de maneira mais ampla, mas mais especificamente telecom. E quando eu ingressei no doutorado, que foi em 2008, eu acho, 2008 ou 2009, agora já não lembro mais, eu optei por ir para a faculdade de comunicação e não prosseguir no direito, porque a área que me interessava naquele momento era a regulação da radiodifusão, né, da rádio e televisão, e mais especificamente a questão voltada ao pluralismo de conteúdo e a diversidade de meios, né, que me pareciam algo assim muito importante para fomentar realmente uma sociedade democrática, em que haja diferentes pontos de vista que possam ser contrastados. E eu comento que naquele período, até mesmo o movimento social e o ativismo ainda estava muito focado para as velhas mídias, eu diria, né? O próprio Jonas Valente, que a gente citou agora há pouco, é um ativista do direito à comunicação, que nasce lá nos debates de regulação do rádio, televisão, da concentração dos meios, enfim. Então era essa pauta que me interessava no momento. E muito embora eu tenha cursado disciplinas de doutorado no direito, eu optei por fazer na comunicação, porque para mim parecia muito interessante a oportunidade de me apropriar de um outro referencial teórico, de outras metodologias também de pesquisa que não ficassem tão adstritas ao mundo jurídico, sabe? Então, o trabalho que eu acabei desenvolvendo no doutorado é um trabalho que poderia encaixar em uma ou em outra faculdade, né? Mas para mim, particularmente, foi muito rico transitar de área, sabe? E transitar de universidade, porque eu tinha feito graduação e mestrado na UERJ, e quando eu fui para a UNB foi um choque, assim, eram outros autores que eram trabalhados, eram outras abordagens, então realmente abriu-se assim, um universo diferente e algo que eu sempre sugiro, assim, quando me perguntam, se for possível movimentar entre universidades, é interessante, né? Ou pegar disciplinas, enfim, porque cada universidade tem sua cultura, inevitavelmente, tem seus referenciais teóricos favoritos, e quando a gente abre o leque, assim, acho que, enfim, abre-se um horizonte aí que é muito interessante. Então, eu fiz doutorado pesquisando sobre regulação da radiodifusão, e eu lembro que naquele momento, eu entrei em 2008, eu já estava na dúvida, nossa, mas será que tinha que olhar esse negócio de internet? Mas era muito novo, assim, né? Não tinha nem marco civil ainda, não tinha nada. Antes disso, eu disse, a internet é muito complicada, eu vou deixar para estudar isso depois, em outro momento. Quando eu terminei o doutorado em 2012, enfim, até brincava com meu marido que realmente tinha já, enfim, a discussão, o debate público tinha já evoluído para uma outra camada, né? Então eu brincava, olha, eu escrevi minha tese em português arcaico, porque foi pré-acordo ortográfico, para falar de um tema do século passado. Então, assim, de certo modo, terminei e já era uma pauta que eu não diria que está superada, mas que tinha sido complementada por uma outra dimensão que diz respeito aos problemas que a gente verifica quanto aos fluxos informacionais na esfera pública mediada pelo ambiente digital, né? Então, isso foi 2012, eu estava nas comunicações, em 2016 eu fui trabalhar no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E nas comunicações eu já acompanhava muito a pauta de governança da internet, né? Então, tudo que tinha a ver com o Comitê Gestor da Internet, que tinha a ver com, enfim, os debates, a sociedade da informação, eram temas pelos quais eu era responsável. E também naquele momento eu já começava a acompanhar o então anteprojeto de lei que viria a ser a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, esse foi um projeto que nasceu lá no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, e eu, no Ministério das Comunicações, o departamento que eu dirigi era meio que departamento residual, sabe aquela gaveta da bagunça? Ninguém sabe muito bem onde o assunto vai, manda para a Miriam que ela vai se interessar, né? Então, acabei sendo designada para representar o Ministério nos debates governamentais sobre o então anteprojeto de lei. No mesmo período, eu me envolvi muito nas discussões do Marco Civil da Internet, também representava o Ministério nesses debates. Ele foi aprovado em 2014, né, como vocês sabem, ali na esteira das revelações de Edward Snowden, e depois eu também participei do grupo técnico que trabalhou no decreto, né, que regulamenta o Marco Civil, quanto aos aspectos de neutralidade de rede, que foi assim no finalzinho do governo Dilma, foi realmente nas vésperas dela se afastar do poder. A gente fechou o decreto, publicou, e foi também ali naquela virada que o então anteprojeto de lei da LGPD foi enviado ao Congresso Nacional, onde ele foi apensado a um outro projeto que já estava em tramitação lá. Então, esse foi um momento, eu acho em que houve uma virada profissional com relação ao meu foco de atuação no governo federal, e também coincidiu com uma virada, eu acho, no meu campo de pesquisa, né? Aqui um fato que eu acho... Desculpa, gente. Que eu acho que é importante mencionar, porque
nós temos aqui nesse grupo muitas mulheres também, que foi nesse período também que eu tive meu filho, né? E quando a gente tem filho, é duro pesquisar. É duro, é duro, é duro. Não sei quem aqui tem neném ou quem está pensando nisso, mas eu fiquei uns 4 ou 5 anos sem escrever nada, assim. E, de fato, lá no Lattes, hoje, a gente já tem um campo para indicar licença maternidade, né? E não é para menos, porque o afastamento e o hiato que se verifica na produção acadêmica não é o período só da licença, né? Mas toda a primeira infância de uma criança que requer muita atenção, né? Muito cuidado, enfim, o nosso foco tem que se voltar para aquilo. E eu recomecei a produzir, assim, com mais intensidade no período, então, que a LGPD estava sendo, enfim, reta final de aprovação, enfim, recém-aprovada, lá para 2017, 2018. Comecei a escrever de novo e agora voltada bem mais firmemente para o ambiente digital. Então, eu deixei a radiodifusão lá no passado, no século XXI. Não que os problemas tenham sido resolvidos, mas eu acho que houve, de fato, uma mudança assim, na natureza dos problemas que a gente verifica hoje, e até um ponto sobre o qual eu me questiono muito, até que ponto esse arcabouço regulatório e de conhecimento teórico que a gente construiu com relação aos meios tradicionais deve ser e pode ser aplicado ao ambiente digital, né? Quais que são os pontos de semelhança e diferença, quais são as especificidades, né? E algo que eu penso muito, especialmente quando a gente debate pluralidade de conteúdo e, enfim, a forma como a esfera pública se movimenta no ambiente digital, que é um ambiente regulado de uma maneira diferente. Eu nem diria que não é regulado, é regulado de uma maneira diferente, né? Então, em 2017, 2018, eu comecei a escrever mais sobre proteção de dados, e aí, justamente pelo fato de ser servidora pública, as pessoas começavam a dizer, Miri, escreve sobre o poder público. Eu disse, uai, por quê? Ah, porque você é servidora pública, você deve entender, né? Uma coisa meio por acaso. Eu comecei a escrever sobre o poder público, e, claro, meu mestrado era em direito público, e um ponto que começou a me chamar muita atenção era a necessidade de compreender bem assim, as especificidades do poder público quando se trata de proteção de dados pessoais. Eu acompanhei no governo toda a tramitação da LGPD, inclusive a fase final de sanção, de veto, né, as reuniões governamentais que foram convocadas, tanto para incidir sobre o projeto, como também depois para definir qual seria a posição governamental com relação ao projeto de lei aprovado. E naqueles diálogos, né, com meus colegas de outras carreiras, de outros ministérios, ficou muito claro para mim o nível de afastamento que havia entre, de um lado, a discussão teórica sobre proteção de dados e de outra, a realidade nua e crua do que é o governo, né? Estou falando do governo federal, que é um ambiente que eu diria assim, a gente está, enfim, muito avançado com relação a alguns governos estaduais, municipais, é um ambiente que você tem um funcionalismo público forte, bem estabelecido, mas eu via ali naqueles debates dúvidas muito singelas e uma resistência muito na linha de que, olha, eu sou governo, eu tenho que tratar dado pessoal, óbvio, né? Então, para que essa lei tem que se aplicar a mim? Eu já tenho outras normas, já tenho outras regras, já tenho o Estatuto do Servidor Público, tem a Lei de Acesso à Informação, tem N normas que tratam de governança de dados, e eu me lembro que naquelas reuniões ali, às vésperas do veto, havia órgãos públicos pedindo veto integral à LGPD, por, de fato, não compreenderem e pelo fato do governo não ter participado de maneira estruturada ali nos anos, né, que se seguiram ao impeachment presidencial, um acompanhamento muito distante, uma falta de compreensão realmente sobre para que serve uma lei geral de proteção de dados, quais os impactos que ela produz para a sociedade, por que isso é importante para o país. Então, eu me senti ali muito, não sei, assim, pregando no deserto, talvez. E quando eu tive, então, a oportunidade de voltar a escrever, eu achei que era um tema que mereceria um olhar atento, e eu achei que meu lugar de fala era privilegiado nesse sentido, né? Por, de certo modo, compreender os dois lados. E eu digo isso porque, assim, quando eu comecei a mergulhar no debate sobre proteção de dados no poder público e levantar a bibliografia, parecia claro que eram duas galeras diferentes, assim. Então, tinha a galera lá da administração pública, eficiência, desburocratização, inovação no governo, os entusiastas, né, da melhor provisão de serviços públicos, né, inclusive movimentos organizados dentro do Serviço Público Federal, como o InovaGov e outras redes, né, de gestores públicos empenhados em usar a ciência de dados para, enfim, efetivamente melhorar o desempenho do poder público. E, de outro lado, uma galera, assim, e aí o professor Marco conhece, porque ele esteve em contato muito próximo com quem faz estudos de vigilância, né? A galera do terror e pânico. O Estado é um monstro que vai, né, tomar conta de todos os aspectos de nossas vidas, uma sociedade hipervigiada, o homem de vidro, enfim.
o temor e o risco de que, de fato, o Estado detenha uma quantidade de informação e não esteja sujeito a freios e contrapesos que façam com que eles coloquem uma posição efetivamente de restringir ou de violar gravemente direitos fundamentais dos indivíduos. E escrevendo sobre esse tema, eu me via sempre numa situação delicada, porque eu sou acadêmica, mas sou servidora pública também, né? Então, é delicado, e o que eu busquei fazer nesses textos foi tentar construir uma ponte entre esses diferentes ramos de literatura e tentar diminuir essa distância que existe entre essas áreas, sabe? E isso eu acho que é um pouquinho o desafio que eu sinto, o Davi também talvez agora na NPD, nessa experiência dele no setor público, que é de demonstrar que proteção de dados pessoais não é inimigo da inovação no governo, ou da eficiência, da desburocratização, mas é um viabilizador, né? E esse afastamento, que eu acho que era ainda mais intenso há 4 anos, né, quando a LGPD foi aprovada, ele era verificável não só na literatura, mas até nos grupos de WhatsApp, né? Eu brincava assim, enfim, como servidor, eu participo tanto de grupos de inovação no governo quanto de grupos de proteção de dados. Então, às vezes, um mesmo ato normativo, como o decreto de compartilhamento, por exemplo, né, o famigerado decreto de compartilhamento, em um grupo era recebido com saudações efusivas, comemorações, e no outro era, meu Deus, começou a ditadura, sabe? E eu acho que o papel que nós, como acadêmicos, e no meu caso, o Davi também como servidores públicos, é um pouquinho tentar reduzir essa assimetria de informações e se colocar numa posição de empatia para conseguir dialogar com os dois lados, e demonstrar que, muito embora o tratamento de dados pessoais seja crucial no âmbito do Estado, porque sem dados a gente não faz política pública, sem dados a gente não presta serviços públicos, sem dados a gente não faz nada. De outro lado, é essencial que haja um arcabouço protetivo, inclusive para que se possa construir confiança no Estado, né? E aí reconhecendo sempre, né, nesse diálogo, que o Estado se encontra numa posição profundamente assimétrica face ao indivíduo, né? O indivíduo não se relaciona com o Estado porque quer, mas porque existe um pacto social no qual o Estado detém certos poderes, certas prerrogativas para, enfim, executar aí competências constitucionais legais, mas é uma relação assimétrica, uma relação na qual o Estado detém o monopólio da violência, é uma relação continuada, não é esporádica, é a vida toda, né? E é uma relação, enfim, que se extingue efetivamente depois da morte, né? Então, reconhecer, de um lado, né, que o Estado que enxerga mais faz mais, tem que vir acompanhado da constatação de que o Estado que enxerga mais também tem que ser mais, né, cercado aí de cuidados e salvaguardas para que ele faça mais, mas dentro dos parâmetros constitucionais. Então, nesse período comecei a escrever muito sobre proteção de dados e setor público, sobretudo, né, tanto textos mais densos como também textos mais curtinhos, né, para atingir um público mais amplo. E aí eu acho que assim, tem uma discussão de fundo que é fascinante e muito importante, e depois tem o operacional disso, né, assim, quais artigos da LGPD se aplicam ao setor público? Quais são os direitos da LGPD que são oponíveis ao setor público? Direito à eliminação, por exemplo, é oponível ao setor público? Sim, não, em quais circunstâncias? Então, realmente um trabalho aí hermenêutico, né, de interpretação da LGPD à luz dessas condições de contorno do Estado que são qualitativamente distintas daquelas que existem no setor privado, sobretudo por conta da simetria de força e da compulsoriedade da relação entre Estado e indivíduo. Então, esse é talvez assim, um grande bloco assim, de interesse que se confunde novamente com a minha atividade profissional, porque eu estou hoje, enfim, se Deus quiser, em processo de recondução para a NPD, vamos ver se o Senado vai aprovar, né? Se tudo der certo, vai ter a semana sabatina, vamos torcer. Mas, então, na própria NPD, um dos trabalhos sobre os quais eu mais me debrucei foi justamente o guia de poder público, né? E aí a dificuldade um pouquinho de falar o óbvio, né? Assim, coisa que depois o STF veio a reconhecer em decisões mais recentes, envolvendo compartilhamento de dados, né? Que o Estado não é uma unidade informacional dentro da qual os dados podem circular de maneira desimpedida, mas que é preciso ter em vista a finalidade que justificou a coleta, pensar nas competências dos diferentes órgãos envolvidos e, sobretudo, nos mecanismos de transparência que viabilizam o controle social. Então, esse é um bloco, digamos assim, de temas, né, e de artigos que eu tenho. E eu diria que um segundo bloco assim, de assuntos diz respeito de maneira mais ampla à regulação de novas tecnologias, né? E aí eu comento, eu acho que alguns artigos foram aqui indicados, né? O tema da inteligência artificial, que o professor Marco já mencionou, eu já vinha escrevendo sobre isso há algum tempo, por conta também de atuação profissional. Então, quando eu estava no MCTIC, eu propus e comecei a coordenar o trabalho da Estratégia Brasileira de IA,
que depois foi concluído por colegas em outra secretaria, porque houve uma cisão aí dos ministérios, mas então me interessava muito entender os impactos da inteligência artificial sobre direitos fundamentais, em quais são os problemas jurídicos que a nova tecnologia suscita e que tipo de mecanismos precisamos estabelecer para evitar que uma tecnologia que tem efeitos inquestionáveis, né, positivos na economia, na competitividade, na produtividade, para evitar que as tecnologias gerem efeitos deletérios, né, para os indivíduos com relação ao exercício de direitos fundamentais. Então, eu já vinha escrevendo sobre isso. Mais recentemente, eu acabei ingressando na Comissão de Juristas do Senado Federal, que está aí para propor um substitutivo ao projeto de lei que trata de IA. É uma comissão cujos trabalhos se encerram agora no fim do ano, vai apresentar um substitutivo, depois o projeto continua seu curso. Então, aqui, de novo, tem uma confluência, né, da atuação profissional e acadêmica, e eu acho que esse é um tema que merecerá muito nossa atenção, porque do mesmo modo que proteção de dados pessoais é um tema transversal, também IA vai ter repercussões talvez muito específicas, né, a depender dos setores em que essa tecnologia seja utilizada. Então, IA no poder público talvez tenha certos desdobramentos que são distintos de IA na saúde, ou IA no varejo, ou IA nas plataformas digitais, e é uma tecnologia que, de certo modo, potencializa, né, certos problemas que a gente vem visualizando no ambiente digital. Então, esse é um tema que me interessa um monte, e daí eu escrevi um artigo junto com o Danilo Doneda, que enfim, o artigo eu acho muito exploratório, sabe? E hoje eu olho para ele, eu acho assim, tem muito para tirar dali de dentro, assim, desempacotar um pouco mais, mas a questão de fundo qual o papel do ser humano numa sociedade mediada tão intensamente pela tecnologia e, em particular, pela IA, né? Em quais momentos ou quais critérios que devem ser discutidos para atrair a necessidade de participação humana em processos de tomada de decisão nos quais haja um sistema de IA. E, de novo, essa é uma questão que tem um debate de fundo, assim, até filosófico, muito importante, mas tem também repercussões muito práticas, porque quando a gente pensa em revisão humana ou intervenção humana, aí o dia seguinte então a empresa tem que ter um call center, né? A empresa como é que resolve, assim, né? Como é que uma discussão teórica, né, mais abstrata sobre a necessidade que um ser humano seja, enfim, tenha uma participação significativa em decisões que afetem direitos fundamentais, como é que isso se desdobra depois na vida real e futuramente na regulação, né? Então, nesse segundo bloco aí de regulação de novas tecnologias, eu colocaria também o tema da computação quântica, que é um assunto que também eu acho que está muito, 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 muito no início, sabe? E é um assunto sobre o qual eu venho ouvindo falar, assim, esporadicamente, aqui e ali, já tem um tempo, né? Na minha atuação profissional, eu também tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas promovidas pelo STF sobre bloqueio de aplicativos, sobre criptografia, sobre acesso a dados detidos em outros países, então a DINs, né, que tratam essencialmente do marco civil da internet. E eu me lembro que, ainda naquela época, anos atrás, o pessoal da computação me dizia, vocês estão aí preocupados com backdoor, criptografia e tal, mas espera chegar a computação quântica para vocês verem, né? E aí, esse ano, então, eu recebi um call for papers, assim, de um conhecido pesquisador de Stanford. Ele disse, Miriam, por que você não escreve sobre computação quântica? Eu disse, tá doido, eu não entendo nada disso. Ele disse, não, mas é muito importante, você tem que entender, tem que estudar, tem que pesquisar. E daí eu acabei fazendo uma parceria com o Thiago Moraes, que é também da NPD, ele trabalha no LAPIM, ele há muito tempo atua no LAPIM, que é um grupo de pesquisa anteriormente vinculado ao UNB, agora com autonomia, né? Talvez alguns de vocês conheçam. E o Thiago tem uma formação realmente excepcional, porque ele tem 2 graduações e 2 mestrados. Então, ciência da computação e direito na graduação e no mestrado também, né? Então, é uma pessoa que tem uma formação realmente muito plural, assim, é um pesquisador que vale a pena também, acho, ingressar aí no radar de vocês. E eu disse, Thiago, você entende de computação quântica? Ele disse, entendo um pouco. Eu disse, vamos escrever, vamos. Então, daí nasceu um artigo que foi publicado numa revista estrangeira para falar de computação quântica, e aqui eu queria fazer de novo o gancho com a discussão jurídica, e aí eu optei por trazer uma lente teórica que eu acho que também assim, é um pouco embrionária ainda, é um pouco incerta, que é o do constitucionalismo digital, né? Então a gente tem ouvido falar cada vez mais de constitucionalismo digital, e eu acho que o próprio conceito ainda é um campo de pesquisa, né? O que significa isso, qual que é a abrangência desse conceito, enfim, eu acho que é uma lente teórica também em construção, né? E eu achei que vamos fazer um artigo muito louco aqui, vamos juntar as 2 coisas
e acabou que gerou um artigo que eu acho que é interessante. Inclusive, bem recentemente, participei até de um grupo de pesquisadores europeus que estão olhando para o tema da sociedade quântica sob a ótica do constitucionalismo digital, né? Então, como é que a gente dá densidade e efetividade, concretude a esses princípios e valores constitucionais numa sociedade digital que em breve será uma sociedade quântica, né? Com todos os desafios que isso traz em inúmeros campos. Então foi um artigo assim também, acho que muito exploratório e eu acho que todos os artigos que a gente escreve sobre regulação de novas tecnologias padecem um pouco disso, né? Porque a gente está tratando essencialmente um alvo em movimento, né? Então as coisas mudam muito rapidamente, um problema que a gente identifica hoje, amanhã talvez não seja mais muito relevante. E daí eu acho que o olhar jurídico, ele é importante quando ele tem essas duas dimensões. De um lado, pensar qual que é a questão de fundo que a gente está aqui enfrentando, depois qual que é o problema concreto, né? Como é que a gente lida com isso na prática. E daí o último artigo que eu queria comentar aí, né, em 2 minutinhos, é o artigo sobre anonimato que eu escrevi com o Lucas. O Lucas é um amigo de longa data, é servidor também. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo com muitos servidores, eu acho que tem um problema aí. Enfim, são pessoas com quem a gente desenvolve um relacionamento, enfim. O Lucas é doutor em Direito pela UNB, é procurador federal, e tem uma produção também muito interessante voltada tanto a temas de desinformação, temas de jurisdição, soberania no ambiente digital, e um livro maravilhoso sobre liberdade de expressão e censura, que foi o doutorado dele, também nos meios de comunicação tradicionais. Então, ele também fez essa virada que eu fiz, né? Sai da radiodifusão e vai para o ambiente digital. E a discussão com o Lucas foi um pouco assim, ó, a gente está em um ambiente em que tem todo esse, enfim, esse problema, desinformação associado à questão de liberdade de expressão, e no meio disso tudo tem uma Constituição que fala que é vedado o anonimato, né? Como é que lida com isso, né? E na NPD a gente discute muito anonimização, pseudonimização, como técnicas para proteger dados pessoais. E conversando com o Lucas, enfim, foi parecendo para a gente que, de fato, pensar no anonimato como uma categoria assim, clara é um equívoco. A gente está falando de um espectro de possibilidades de identificação do indivíduo, desde a completa identificação, nome, sobrenome, CPF, até a não identificação absoluta, com muitas coisas no meio do caminho. E pensando sobre o tema, fica evidente que até no ordenamento jurídico a gente tem inúmeras situações em que a legislação protege o anonimato, né? Ela protege o direito do indivíduo não ser identificado com vista a salvaguardar sua integridade física, sua integridade emocional, sua liberdade de expressão, né? Inúmeras situações que vão desde a doação de gametas, né? Até situações de concurso público, né? Até a situação do voto, né? Que é o exemplo mais claro enfim, de um direito, né? De manter sigiloso o voto do indivíduo. E aí, pensando sobre isso no ambiente digital, é que nos pareceu que tem aí uma pauta que é muito importante, que se conecta com essa pauta de regulação de plataformas, essa pauta de liberdade de expressão e de desinformação, que é avaliar que existem situações, sim, que a comunicação anônima ela é importante, mais do que importante, ela é essencial para viabilizar o exercício de direitos fundamentais. Então, o que a gente tentou fazer ali foi também, de maneira um pouco exploratória, buscar traçar elementos que nos permitissem identificar, né, em casos concretos, se o anonimato deveria ou não deveria ser preservado, né, levando em consideração que, de novo, é um equilíbrio tênue, porque é claro que existe o interesse público em reprimir violações de direitos, cyberbullying, cybercrimes, enfim. De outro lado, é preciso que existam salvaguardas para que o discurso legítimo possa ser apresentado sem que o seu autor tema retaliações, represálias, enfim, assim contribuindo para a qualidade do debate que ocorre na esfera pública. Então, esse é um artigo do qual assim, eu até gosto bastante, assim, porque embora ele não seja sobre tecnologia, ele traz uma discussão, eu acho, assim, constitucional para o ambiente tecnológico, que nos faz pensar que talvez até mesmo esses conceitos precisam ser repensados com um olhar tecnologicamente sensível, né? Então, compreendendo aí as consequências, né, de certas interpretações e certos, enfim, dispositivos constitucionais nesse ambiente que possui características um pouco próprias, né? Então, assim, eu não quero monopolizar aqui a fala, porque eu estou muito interessada também em conhecer a pesquisa dos demais, mas é um pouquinho isso, assim, e se alguém me dissesse, Miriam, qual que é a sua área de pesquisa hoje? Assim, talvez regulação e proteção de direitos face a novas tecnologias. Eu acho que é um pouquinho isso, com um olhar mais específico, assim, para proteção de dados, mas um interesse geral pela pauta digital. Então, enfim, professor Marco, eu acho que eu podia parar por aqui agora, espero não ter abusado aí muito do tempo, mas muito interessada também em ouvir os demais. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Miriam, foi ótimo, assim, um panorama, assim, amplo, né, de um conjunto de pesquisas ao longo já de alguns anos, né, e acho que lendo, assim, seus textos, fica muito evidente isso que você falou desse pé que você tem em duas galeras diferentes, né, e de uma tentativa de, por um lado, compreender os dois lados e tentar conciliar, em grande medida, aquilo que vem, seja a demanda, assim, as exigências, as necessidades próprias da administração pública. Obviamente, ela precisa lidar, coletar e lidar, processar e utilizar dados diversas naturezas em busca de mais eficiência e tal. Então, é uma exigência, e eu acho que você percebe isso, você conhece isso de dentro, digamos assim, e ao mesmo lado você também, e os seus textos o tempo inteiro jogam com isso. Olha, tem essa necessidade, mas tem um risco, não é? Se a gente olhar só para o risco, a gente não consegue promover nenhum tipo de política pública, né? Enfim, então, eu acho que você tem essa percepção o tempo inteiro. Eu acho isso muito importante, porque às vezes há uma tendência, seja de uma galera ou de outra, de falar só dentro da sua bolha, digamos assim, sem perceber outros elementos, né? Por exemplo, ou não se atentar para os riscos, ou olhar só para os riscos e não se dar conta que a gente precisa fazer outras coisas e não simplesmente parar completamente de utilizar dados, que isso também viabilizaria uma série de políticas importantes, né? Então, acho que isso é muito presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para as pessoas se manifestarem, todo mundo ficar bem à vontade, mas vai levantando a mãozinha aqui do Zoom, e aí eu vou passando a palavra para as pessoas, assim, à medida que forem aparecendo aqui as mãozinhas, então todo mundo fique bastante à vontade para isso. Ó, a Jéssica já levantou a mãozinha, então pode falar. Você levantou a mãozinha e bateu palma, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a Jéssica pode falar, por favor. Travou aqui. Agora eu consegui. Eu acho que alguém mandou uma pergunta no chat, professor. Depois eu leio também, mas pode começar. Uhum. Bom, é um prazer, professora Miriam, te ouvir. Eu já tinha ouvido falar de você, tem uma colega que lê muito seus textos, e então, por meio dela, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre as suas pesquisas. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa, na verdade, a minha proposta de pesquisa para o doutorado é a respeito de imortalização digital. Então, a utilização ali de rastros digitais para imortalizar uma pessoa que já tenha falecido sem o consentimento dela. E a minha discussão ela vai muito para uma noção de discutir se há ou não a identidade pessoal, enfim, a partir de parâmetros teóricos, né, do que é a identidade pessoal, a persistência ao longo do tempo. Mas já que você até comentou, né, sobre a sua participação no grupo a respeito do projeto de lei de inteligência artificial, a minha pergunta ela seria assim, no sentido de saber se há alguma, nas discussões que estão tendo nesse grupo, ou se por acaso, né, você sabe, tem conhecimento de alguma outra discussão aí no meio da inteligência artificial, de que há alguma possibilidade de regulação ou não de como essa inteligência artificial ela pode ser utilizada para reproduzir os aspectos humanos de pessoas específicas. Porque hoje já tem até patente da Microsoft a respeito disso, tem uma patente de um chatbot que replica, eles dizem, replica personalidade de pessoas específicas, e isso é algo para mim que está com uma decorrência lógica de aspectos éticos que são vinculados à inteligência artificial. Então, eu só queria ouvir de você, se você já ouviu algum tipo de discussão, se há uma discussão relacionada a esse aspecto dentro do grupo do projeto de lei de inteligência artificial. Legal, Jéssica. Marco, a gente vai um por um? Acho que pode ir um por um, tem que ficar com tempo ainda, né? Tranquilo, tá joia. Jéssica, obrigada pelo seu comentário. Eu acho o seu tema de pesquisa super importante, inclusive depois, se tiver oportunidade, eu queria trocar uma ideia contigo, porque a impressão que eu tenho, assim, as pessoas hoje estão olhando para a LGPD como uma tábua salvadora de todos os aspectos ligados à personalidade humana, mas existem uma série de direitos da personalidade que não decorrem da LGPD, não estão ligadas unicamente à proteção de dados pessoais, e essa é uma discussão que a gente tem enfrentado em alguns casos concretos, quando se trata de dados pessoais de pessoas falecidas, né? Que em tese a personalidade se extingue com a morte, então uma interpretação mais simples, né? A LGPD sequer se aplicaria, mas existe uma série de outros elementos de proteção da personalidade que estão espalhados por aí, e eu acho que esse é um tema que a gente tem que entender um pouco melhor, tem a discussão sobre herança digital também, que de alguma maneira se conecta com a sua pesquisa, então eu acho que é super importante, super oportuno essa discussão, tá? E eu acho que a sua pergunta, ela
toca nesse ponto, mas ela, de certo modo, vai além, né? Porque quando a gente fala de reprodução de aspectos humanos, a gente pode estar falando de pessoas vivas ou pessoas falecidas, né? E eu vi esses dias uma propaganda que acho que era o pai do Zico, não sei se um pai de um jogador de futebol, que eles reproduziram a voz dele e tal. E eu lembro que eu vi meu marido disse, que bacana, e eu disse, nossa, mas que antiético. Eu confesso que eu achei, assim, super problemático e super delicado, porque, no fim das contas, o que será que o pai do Zico diria, né, se ele em vida fosse consultado quanto ao desejo enfim, ou autorização, né, para que esse tipo de experimento fosse feito. E eu achei, assim, eticamente muito delicado, muito complicado, inclusive por conta dos riscos que podem ser gerados a partir dessa reprodução de características de uma pessoa que não está mais nem aqui para se defender, para dizer eu não faria isso, eu não diria isso, enfim. Então, talvez para saciar aí um desejo dos herdeiros, né, um conforto emocional, é válido um negócio desse. Eu achei que realmente é uma linha muito tênue ali, não me senti nem um pouco confortável com a publicidade, e eu acho que a resposta aí, de novo, está numa discussão mais ampla sobre a extensão dos direitos à personalidade que persistem após a morte, né? A gente teve recentemente a discussão do direito ao esquecimento no STF, que é uma discussão um pouco diferente, mas um dos leading cases foi o caso da Aida Curi, né, que envolvia uma pessoa falecida e o direito dos herdeiros, enfim, a pretensão de direitos dos herdeiros de não terem, né, a imagem, a honra da falecida Aida Curi expostos ali, discutidos eternamente, e eu acho que é uma discussão talvez mais ampla até do que inteligência artificial, muito embora a IA seja viabilizadora dessas estratégias aí de reconstrução, né, ou de reprodução de pessoas falecidas ou até mesmo pessoas vivas. Na comissão de juristas, a gente, que eu me recorde, assim, a gente não entrou em profundidade nesse debate, mas o que a gente tem discutido, sim, é uma questão de direitos associados, primeiro a dados pessoais, aí obviamente tem a LGPD, mas também a questão de que quando houver a criação de conteúdo que muito fortemente se assemelha a conteúdos autênticos a ponto de enganar, né, de ser enganoso com relação a quem recebe esse conteúdo, que há necessidade de transparência, de avisar. É uma coisa pensada um pouquinho mais para deepfake do que propriamente para pessoas falecidas, sabe? Mas eu acho que é um tema que, enfim, sobre o qual vale a pena refletir. E aí, em particular, com relação à comissão, que eu posso também comentar, é que essa comissão vai apresentar um substitutivo, mas aí segue o trâmite legislativo, então volta depois para a Câmara. Então, eu acho que, de forma alguma, essa comissão vai ser capaz de esgotar, né, a complexidade do que é IA, e até mesmo, assim, agora nesse momento de discussão sobre um projeto de lei, tem uma questão de fundo que é, assim, o quão prescritivo que a gente vai ser, ou o quão principiológico que seremos, uma vez que estamos falando novamente, né, de um alvo em movimento, de uma tecnologia que possui inúmeras aplicações. Então, enfim, só para dizer que eu achei essa questão, assim, super interessante, e que talvez, assim, provavelmente maior do que o próprio debate de IA, né? Você não acha? Acho sim. Na verdade, eu acho que vai bastante para a questão dos direitos da personalidade mesmo. Mas, professor, eu queria aproveitar porque eu tinha outra pergunta para fazer e a Miriam acabou tocando nesse assunto, inclusive, ali, quando falou a respeito da decisão do direito ao esquecimento. Num ponto na sua fala, você falou que a gente tem que aproveitar, né, os pontos de convergência que existem entre os meios que são tradicionais de comunicação e os meios que são os novos meios de comunicação, aí, que vou colocar a internet, para conseguir pensar os problemas futuros que podem surgir nesse meio digital, mas que poderiam ter algum viés ali, que poderia ter alguma pontinha de solução nesses meios tradicionais. Daí, para mim, surgiu realmente esse caso, né, do direito ao esquecimento, que foi discutido, né, com base no caso da Aida Curi, e que lá, nesse caso, né, de repercussão geral, ficou decidido que o direito ao esquecimento no Brasil ele não existe, mas que, para mim, está muito claro, inclusive do voto do relator, do Dias Toffoli, que isso é diferente de desindexação de dados. Então, eu queria saber esse seu posicionamento, assim, de que forma que, então, fazendo essa aproximação, né, dos meios tradicionais com os meios digitais, a gente poderia pensar em uma solução para a questão da desindexação de dados, porque eu já vi decisões de primeiro grau que utilizaram a decisão de repercussão geral para negar direito à desindexação. Então, eu só queria ver, assim, como que você vê que poderia ter essa aproximação e quais seriam as medidas, assim, que poderiam realmente aparecer como solucionadoras. Esse é um caso que me interessa um monte.
E eu confesso assim que tem a primeira questão, que é a questão de fundo, de definir o que é o tal direito ao esquecimento, que parece ser um guarda-chuva muito amplo para muitas coisas, né? Cada um entende de uma forma diferente. O segundo é que eu não gostei muito do voto do ministro Toffoli, respeitosamente aqui, discordando, né, no mérito da forma como ele encadeou os argumentos, porque ele fala, não existe um direito geral de esquecimento, porque a liberdade de expressão, a memória histórica coletiva, tal. E aí, ao mesmo tempo, como você mencionou, Jéssica, mas a internet é outro bicho, né? A internet é uma coisa diferente. E me parece que teria havido, talvez, a oportunidade de traçar parâmetros que, de um lado, prestigiassem, obviamente, a construção da memória coletiva, né, a preservação da história, né, a liberdade jornalística, mas sem, entretanto, descartar esses elementos associados à proteção da personalidade, sobretudo no ambiente digital, porque aí eu acho que tem uma diferença que é importante, que assim, quando a gente fala de mídia tradicional, rádio, TV, jornal, o jornal de ontem é para embrulhar peixe, né? Assim, já era, passou, ao passo que a dinâmica do ambiente digital, ela subverte essa lógica entre o que é lembrar e o que é esquecer, né? Tem um livro do Victor Meyer Schoenberger que é maravilhoso, que trata desse tema, né? E ele fala que, de fato, o ambiente digital, ele muda, assim, e para nós, assim, como seres humanos, biologicamente, a regra é esquecer, né? A exceção é lembrar, a gente lembra do que é importante, né? Nosso cérebro ele é feito para apagar o que é menos importante e guardar o que é mais relevante, até mesmo com uma questão enfim, de sobrevivência, de integridade emocional, de você suavizar com o tempo, dor dos traumas passados, você preservar em maior visibilidade o que é mais importante. E o ambiente digital, ele não permite, né? Ele altera esse processo natural, de modo que manifestações de quando eu tinha 15 anos têm a mesma relevância de manifestações minhas hoje, aos 42. É claro que o ser humano evolui, ele muda, ele se transforma, ele é capaz de se regenerar, e uma vez que a internet preserva para sempre, né, a alguns cliques de distância, enfim, manifestações ou comportamentos nossos que não são nem lícitos, mas que não representam mais quem nós somos, isso altera, eu acho, profundamente o equilíbrio da forma como a gente se apresenta na sociedade, como a gente, enfim, lida com erros e acertos do passado. Então, particularmente, assim, eu acho que, de novo, a decisão do Toffoli tem que ser lida com cuidado, né? E ele diz, a internet é um bicho diferente, desindexação é outra coisa, desindexação não é direito ao esquecimento, mas a gente não pode desconsiderar que na Europa, por exemplo, a desindexação é tratada como uma manifestação do direito ao esquecimento, né? Então, eu acho que esse é um tema que, enfim, o acórdão e o voto relator, de certo modo, abrem ainda muito espaço para a gente continuar discutindo, continuar debatendo, e aqui eu acho que, de novo, assim, aqui é preciso bem compreender as diferenças entre os diferentes meios, sabe? E o digital eu acho que é fundamentalmente diferente, talvez a gente precise de outros parâmetros, assim, para chegar à conclusão que ele chegou no caso aí da Cury. Impressão que eu tenho. Só um comentário sobre esse caso também, gente. Depois eu vou passar a palavra para a Brenda, para a Manu, que estão com a mão levantada. Ainda bem que a mão é digital, né? Porque senão eu já estaria cansado de ficar tanto tempo com a mão para cima ali, mas vou passar para vocês. Mas só um comentário que semana passada eu participei de uma banca de doutorado aqui da Laís, que defendeu a tese dela, sobre direito ao esquecimento, comparando o tratamento que foi dado na Europa para esse tema com o que foi feito aqui no Brasil, e ela nessa tese, que eu achei que é uma tese excelente, aliás, é mais de direito internacional, assim, a área, né, do trabalho, mas ela fez duras críticas ao entendimento do Supremo em relação ao tema, porque eles teriam confundido o direito ao esquecimento ou tratado como uma questão de dano reputacional, e segundo o argumento dela, direito ao esquecimento tem a ver com desindexação de informação, tem a ver com o modo como o dado é tratado, as associações que são feitas e que são indevidas, associações às pessoas, né, e não ao conteúdo, não é uma questão da informação ou do suposto dano reputacional que essa informação produz, mas a maneira como essa informação é associada, né? Enfim, então, é claro que é uma tese específica, é um tema muito discutível, mas eu vejo também com muita cautela assim, a maneira como a decisão do Supremo se estruturou, né? Vamos ver, a gente vai ter novos casos para discutir sobre isso, acho que isso provavelmente vai ter mudança, a gente vai ter alguma revisão e tal, talvez uma distinção mais clara, o que é desindexação, o que é o problema reputacional envolvido ali, o que é o tratamento da informação, que isso não ficou muito claro ali naquela decisão, né?
Bom, eu vou... tem uma pergunta aqui da Priscila, que ela fez no chat. Então, como ela fez antes do pessoal levantar a mão, eu vou rapidamente só encaminhar essa pergunta para a Miriam, que ela tem uma curiosidade de entender melhor, pediu para você explicar o que seria essa sociedade quântica. E eu vou complementar a pergunta dela, então, que é o seguinte, que eu acho que é um desafio grande, não só entender essa sociedade, que ainda é, em grande medida, algo por vir, digamos assim, né? É um cenário que está se apresentando, e como que você pretende enfrentar esses desafios agora, sem correr o risco do determinismo tecnológico, ou seja, de imaginar que porque uma tecnologia se apresenta, independentemente dos usos possíveis que vão ser feitos dessa tecnologia, a maneira como a gente vai se apropriar disso, que a gente já pode antecipar, digamos assim, cenários de riscos, né, efetivos e tal, né? Como é que você conduz essa reflexão também, já que a gente está tratando de um cenário ainda não estabelecido, que ainda não tem uma apropriação clara disso? Perfeito, professor Marco. E a pergunta, Priscila, ela pergunta se eu posso explicar. Eu tenho muita vontade de dizer, não posso, porque eu tenho uma compreensão também, eu diria assim, parcial, assim, de maneira muito simples, né? Assim, a computação quântica, ela usa uma forma diferente de processar informações, então, ela processa informações com base nas leis da computação, da mecânica quântica, né? Significa uma capacidade de processamento infinitamente maior, e isso traz impactos em diversas áreas, que vão desde meio ambiente, saúde, enfim, mas o tema que me interessou mais particularmente foi o tema da criptografia, né? Pelo seguinte, a gente hoje está num cenário em que crescentemente se discute se há ou não há um direito ao uso da criptografia, um debate que foi posto também naqueles casos de bloqueio de WhatsApp, que foram apresentados perante o STF, né? E, inclusive, o voto do ministro Edson Fachin, né, que foi um dos relator de um dos casos, é um voto que é muito interessante porque ele coloca a criptografia como uma tecnologia viabilizadora do exercício de direitos fundamentais. Se conecta também com a discussão do anonimato, né, que eu travei um pouquinho no outro artigo. E aí, muito bem, então a gente está aqui, né, como sociedade, como país, globalmente, reconhecendo esses direitos associados à possibilidade de livre expressão, de comunicações sigilosas, protegidas por criptografia, e aí está ali no horizonte uma tecnologia que vai jogar tudo isso por terra, porque a tecnologia quântica, enfim, ela permite descriptografar os algoritmos criptográficos que nós temos atualmente. Estou falando de uma maneira não técnica, se tiver um cientista da computação aqui, ele pode corrigir ou enfim, melhorar ali um pouquinho essa minha explicação. Mas é essencialmente uma tecnologia que coloca em risco, que coloca em xeque, né, as tecnologias criptográficas que nós temos hoje, e aí o debate que se coloca é um pouquinho assim, como é que vai se dar o acesso a essa tecnologia globalmente, né? Então, o Brasil está aqui na periferia do capitalismo, digamos assim, né? Um país que não tem investimentos significativos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, começando a olhar para o tema quântico. Como é que essa tecnologia vai impactar o relacionamento entre estados, né? Estados que estão liderando a corrida, estados que estão ali na rabeira, e também entre organizações, né, públicas, privadas, o indivíduo. De certo modo, é uma tecnologia que parece que vai alterar, de alguma maneira, o equilíbrio de forças que existe hoje. E a pergunta que se coloca, então, como é que a gente vai se preparar para esse cenário, né? Entendendo que a posição do Brasil é diferente da posição dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, né? Posições distintas. Que tipo de ferramenta a gente pode considerar, né? E aí me pareceu interessante a conexão com o constitucionalismo digital, porque o que essa linha de pensamento busca afirmar é que é preciso que nós, né, enquanto sociedade global, pensemos em direitos aplicáveis especificamente ao ambiente digital, tanto na forma de normas cogentes, como também de declarações de direito, e o Marco Civil da Internet é uma norma que muitas vezes é trazida como um exemplo, né, de constitucionalismo digital, né? Então, uma forma de pensar que busca refletir sobre esses desbalanceamentos de poder que existem no ambiente digital, seja entre estados e indivíduos, poder público e indivíduos, ou seja entre também empresas privadas dotadas de um grande poder e indivíduos. Então, essa questão da sociedade quântica, eu acho que é um desses temas assim que a gente tem que colocar na agenda, sabe? E atualmente, quando o pessoal fala, o que você está estudando? Cara, estou tentando entender esse negócio quântico aí, que eu não entendi muito bem. E nesse encontro de pesquisadores que eu mencionei, foi super interessante, porque eram pesquisadores da África, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, tentando compreender realmente que tipo de impactos essa tecnologia traria para as suas diferentes áreas do conhecimento, né?
no meu caso, privacidade, proteção de dados pessoais, liberdade de expressão, e eu acho que é um tema assim para anotar, né, para a gente tentar entender, mas de novo, entendendo que a gente está prospectando uma coisa que pode não acontecer dessa maneira, pode vir a ser realizado de outras formas, e eu acho assim, você falou, né, professor Marcos, sobre a questão do determinismo tecnológico. Eu acho que não é porque uma tecnologia é capaz de fazer certas coisas que essas coisas devem ser feitas, obviamente, né? E, ao mesmo tempo, a gente se depara com o mesmo dilema que a gente tem com relação à inteligência artificial, que é qual que é o momento certo de regular, né? O tal do dilema de Collingridge, né? Se você regula cedo demais, você limita certas inovações que poderiam ser benéficas. Se você espera demais, aí o fato está consumado e não há mais o que fazer a respeito. E eu acho que, então, esse é um ponto que eu colocaria como uma agenda de estudos e discussões, e o que eu estou vendo, assim, em diferentes ambientes, assim, na Europa, nos Estados Unidos, uma junção de pesquisadores que estão começando a pensar em princípios, né? Quais são os princípios, qual que é a agenda de pesquisa, quais são os temas que a gente tem que entender, quais são os atores, que tipo de governança a gente vai pensar, né, para essa tecnologia. Eu acho que está muito, muito, muito cedo, na verdade, muito cedo, mas eu anotaria aí na agenda, talvez, o grupo de pesquisa como algo para a gente ficar atento, sabe? E eu me coloco assim também como alguém que tem que entender melhor um pouquinho o que é a tal da sociedade quântica, que ainda não está claro. O que não falta é tema para essa agenda de pesquisa das tecnologias e os desafios de regulação, né? Não vai morrer de tédio de jeito nenhum, né? Isso que eu ia falar, você pode morrer de tudo menos de tédio, né? Falta Exatamente. fazer e não vai ser motivo. Bom, tinha a Manu, estava com a Manu voltou ali, pode falar então, Manu. A Brenda está antes, na verdade. Levantou antes? Então, fale, Brenda. Então, desculpa, eu não guardei a ordem das mãos. Não, imagina, sem problemas. Também queria agradecer a oportunidade, também estou trabalhando com seus textos, especialmente nos de perfilamento, como que funciona isso. Então, assim, Miriam está entre fãs aqui. Mas a minha pergunta vai ser um pouquinho mais geral, é uma pergunta de quem está começando a pesquisar na área mesmo. Você fez um comentário agora mesmo na sua fala sobre como os trabalhos que são trabalhos referentes a novas tecnologias, via de regra, acho que agora me fugiu a palavra que você usou, mas que eles são um pouco especulativos, é exigido deles, de certa forma, um nível de criatividade, alguma coisa nesse sentido, para conseguir abranger essas novas tecnologias, que em outras áreas mais clássicas do direito a gente não vai ver. A minha pergunta seria o que você tem, assim, de aprendizado da sua carreira, de dicas, de coisas que eventualmente você fez e deu certo, para evitar que a gente, né, produza trabalhos que são míopes em relação a como a tecnologia funciona. Porque muitas vezes, para a gente que é do direito, falta ali uma compreensão de, tipo, pô, como que exatamente essa tecnologia de ponta é usada em uma rede social? Como exatamente que faz telemedicina? Como exatamente que o Estado vai fazer isso? Então, eu sinto que, às vezes, existe essa dificuldade, né, em casar o próprio funcionamento da tecnologia com as discussões de regulação e coisas assim que a gente quer colocar. Aí, queria ver com você, como que você faz, de certa forma, para assegurar, digamos, que seu trabalho tenha nível técnico também apropriado para essa discussão? Assim, é basicamente isso. Excelente, Brenda. Você perguntou se eu posso falar coisas que deram certo, posso falar coisas que deram errado também, que não foram poucas. Mas eu acho assim, a taxa de acertos é proporcional à taxa de tentativas, né? Então, a gente não pode ficar desencorajada. Eu acho assim, cara, quando eu olho assim, mesmo para o campo das políticas públicas, quanta energia a gente gastou em coisas que depois não se revelaram relevantes, né? Eu lembro de ter gastado, cara, meses, anos, assim, para debater uma tarifa diferenciada para integrantes do Bolsa Família para telefone fixo. Cara, mas ninguém mais usa telefone fixo, olha que furada, né, cara? E mesmo no Congresso, a gente em 2011 aprovou uma lei para tratar de TV por assinatura, questão enfim, de distribuição, empacotamento, produção independente, cotas e tal, que não falava de internet. Isso foi 2011, tem 10 anos e essa lei já, né? Então, é muito difícil, é uma característica do campo no qual a gente pesquisa, né? E eu acho que a expressão que eu usei foi exploratório, porque muitas vezes é um pouco isso, a gente está desenhando cenários, né? Tentando antever cenários e avaliar possíveis consequências. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, sabe? Então, esse negócio do quântico mesmo, questão, impactos de criptografia, mas já estão sendo desenvolvidos padrões de criptográficos pós-quânticos. Então, de repente, isso tudo que a gente está aqui apontando não vai se materializar dessa forma, sabe? E daí o que eu acho que é interessante, importante, é que nesse nosso entusiasmo pela tecnologia, que a gente não esqueça dos conceitos clássicos do direito, sabe? E o que eu acho que é mais interessante é fazer essa ponte. Não, então, vamos fazer uma discussão de direitos fundamentais, mas nesse ambiente tecnológico, né? Vamos discutir
sei lá, os conceitos clássicos da, sei lá, responsabilidade civil, mas à luz de um ambiente digital que tem características próprias, sabe? Eu acho que a gente consegue agregar quando a gente trabalha ali na interseção, e não é fácil, assim, nem um pouco fácil, enfim, pelos órgãos em que eu trabalhei, eu sempre tive trabalhando em equipes muito interdisciplinares, sabe? Então, sempre muito próximo de pessoas com formação técnica, formação econômica, e eu acho que a riqueza está ali, quando a gente consegue criar um caldo, né, em que cada um contribui com uma visão, e a partir daí é possível extrair algo que seja maior que a soma das partes. Então, o que eu sugeriria, assim, é que, ao tratar, né, desses temas, que você buscasse cercar o máximo possível de pessoas que pesquisam um tema, mas a partir de outras óticas, e aí, de novo, eu falo assim, de mim em particular, né, eu transitei do direito para as comunicações, mas também estudei engenharia durante um tempo, e eu acho que, assim, a interdisciplinaridade, ela tem vantagens e desvantagens. A desvantagem muito óbvia é que você nunca vai ser o mega especialista de um certo campo, mas você vai ser talvez a pessoa que consiga enxergar e explorar interseções que os outros não enxergam, sabe? Então isso é algo que é interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que fez direito e depois fez ciência de dados, né? Você fala, poxa, o que esse cara vai ser capaz de produzir, né? Ele está enxergando coisas que um advogado tradicional não está enxergando. Né? Então, é um pouquinho a sugestão que eu dou, mas também a partir de quem já errou muito, assim, tentando antever para onde a tecnologia vai, e depois aquela previsão não se confirma, né? É difícil. Bom, Miriam, acho que não é à toa que você tem tantos textos escritos em coautoria, né? Esse trabalho em conjunto, geralmente com outras pessoas, é que facilita, né? Porque não dá para uma mesma pessoa sair transitando por todas as áreas, assim, com a mesma segurança, né? A mesma familiaridade. Então, trabalhar junto talvez seja uma estratégia bem interessante, né? Uhum, com certeza. Bom, agora é a Manu, então, né? Seguindo a ordem. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Miriam. Eu sou a Manu. Tive a sorte de ser orientada pelo Marco no TCC, e isso, enfim, a orientação do Marco mudou minha visão sobre tecnologia, sobre crítica, e também te dizer que eu fui muito inspirada por um texto seu sobre o uso de dados públicos. Você começa com aquela metáfora do Daniel Blake, e aí hoje todo texto acadêmico que eu tento fazer, eu tento trazer uma crônica, ou um filme, ou uma metáfora inspirada nesse texto seu, para poder trazer aquela ideia ali que a gente vai entrar, que a gente vai começar a esmiuçar. Então, agradeço já por essa inspiração literária, lúdica mesmo, para a gente pensar na academia de uma forma mais acessível. E acho que a minha pergunta acaba tendo um pouquinho a ver com isso também, assim. Eu estou tentando estudar um pouquinho sobre a participação cívica e democrática na construção e desenho de tecnologias, e na construção e desenho de governança de dados, de governança da regulamentação que a gente está fazendo. Eu queria saber um pouquinho de você sobre perspectivas para o Brasil nesse sentido, né? Muitas vezes a gente fala, enfim, eu tenho essa ideia sobre como essa internet que a gente vive, ela é muito quase que um espaço público-privado, de alguma forma. A gente está navegando nessas plataformas proprietárias, mas ao mesmo tempo está compartilhando, fala dessa grande praça pública, e a gente tem esses discursos que me parecem um pouco complicados. E aí eu queria entender um pouquinho as perspectivas, né? Como que a gente pode avançar nessa questão de dar voz às pessoas, por exemplo, na implantação de dados, em decisões sobre dados, na democratização da governança sobre dados, porque muitas vezes não se entende como esses sistemas funcionam, como participar, e até pegando uma perspectiva internacional, assim, eu trabalho na Cefernet Brasil, numa área que, cada vez mais internacionalmente, essa questão de participação efetiva de crianças e adolescentes para o desenho de tecnologias, ela é muito relevante, ela é muito importante. Ao mesmo tempo, aí eu me pergunto, né, como a gente consolida isso na prática? O que é uma ideia de participação efetiva de fato para a construção de tecnologias? Como que a gente pode pensar nesse papel do Estado para possibilitar esse tipo de democratização da governança das tecnologias que a gente vive enquanto país? Então, é um pouquinho das coisas que estão na minha cabeça, que eu estou pensando sobre, eu adoraria te ouvir um pouquinho sobre também. Legal, Manu. Obrigada pela pergunta, e também que bom que o texto te inspirou a adotar uma estratégia literária. Eu acho assim, cara, a gente, assim, pegando parênteses aqui, peço licença, professor Marco, a gente, como academia, a gente tem que fazer um esforço muito grande para ser inteligível, né? E acho que assim, esse academicismo, latinismo, enfim, são coisas que não combinam se a gente pensar no papel da academia também em promover transformação social. Então, essa estratégia de contar uma historinha, né, é super importante, assim, acho que é uma responsabilidade que a gente tem, e fico muito feliz que o texto tenha te dado também esse desejo, né, de tentar conectar a discussão acadêmica com coisas da vida real. Então, assim, obrigada aí por esse feedback. Eu queria te perguntar, com relação à sua pesquisa, quando você fala em governança de dados, você está falando
e tecnologias, né? Você está falando não apenas com relação ao setor público, mas também com relação a atores privados, certo? Isso. Eu ainda estou decidindo direitinho para onde eu vou com a minha pesquisa, mas acho que a minha curiosidade é um pouco geral, porque por essa percepção de como que as tecnologias privadas afetam a gente quase que num nível global nesse sentido. Eu até vejo iniciativas que me parecem de consulta, por exemplo, o TTC Labs, a Meta fazendo várias iniciativas de consulta e etc., mas eu fico me perguntando, enfim, qual que é o nível disso, considerando que vem, de fato, do setor privado, eles fazem toda a metodologia, eles fazem todo o recorte da pesquisa. Então, quão abrangente isso é para a gente pensar, de fato, numa ideia de democratização dessas decisões, e desse desenho, e desse design. Então, são algumas coisas que passam pela minha cabeça. Uhum. É muito interessante essa questão, Manu, e eu confesso assim, que eu não tenho uma resposta pronta, assim, mas pensando assim em campo de pesquisa acadêmica, eu acho que tem uma conexão muito forte dessa discussão com o debate sobre eficácia horizontal de direitos fundamentais, né? Então, a responsabilidade que também atores privados, sobretudo quando eles estão numa posição de poder, né, de impactar os exercícios de direitos fundamentais, tem com relação não apenas a não violar, mas efetivamente promover a proteção de direitos fundamentais. E eu acho que assim, isso é uma coisa muito abstrata, muito teórica, muito lá atrás, mas isso pode derivar para coisas muito concretas, né, para questões realmente procedimentais de como engajar os indivíduos afetados por determinados sistemas sociotécnicos na sua construção e na sua supervisão de maneira mais ampla, sabe? E aí, pensando um pouquinho assim no arcabouço normativo que a gente já tem, vou falar de proteção de dados porque é talvez a lei mais recente, né, que se volta para esse ambiente tecnológico, né? Eu tenho visto alguns autores começarem a escrever e falar sobre a ideia, uma ideia de coletivização de proteção de direitos, não só no sentido processual da palavra, mas sobretudo na ideia de que existem inúmeros atores públicos e privados que podem e devem exercer um papel de fiscalização e de supervisão sobre a forma pela qual as tecnologias são utilizadas e impactam direitos fundamentais. A tese de doutorado do Bruno Bione, por exemplo, é uma tese interessante que ele fala da ideia de codeliberação informativa, codeliberação informacional, e eu até, assim, eu escrevi o prefácio do livro dele, assim, a gente até tem algumas discordâncias, enfim, algumas questões pontuais, mas eu acho que ele lança a luz de maneira muito interessante sobre esses aspectos procedimentais da construção e da implementação de tecnologias, e o que eu também falaria assim, em termos de referencial teórico é que às vezes é importante a gente voltar para os clássicos, né? E eu acho que talvez um autor enfim, do qual eu gosto muito é o próprio Habermas, que fala que existe uma espécie de co-originariedade entre a autonomia privada e a autonomia pública, né? Então, quando a gente pensa em autodeterminação informacional, que é um conceito muitas vezes ligado ao indivíduo, ele é um pressuposto, ele é co-originário, codependente com a ideia de autonomia pública e de codeliberação no espaço público. Então, eu acho que enfim, tem como a gente buscar um referencial teórico assim, clássico, de certo modo, para pensar sobre essas estruturas, sobretudo nessa ótica de democracia procedimental, sabe? Agora, como é que isso funciona na prática, né? Tem um autor, o Alessandro Mantelero, que tem um livro que trata sobre avaliações de impacto, inteligência artificial, sobretudo, mas que ele vai falar sobre human rights, legal, ethical, social impact analysis, e ele fala muito assim sobre a ideia do ciclo de vida da tecnologia, como esses controles, esses freios e contrapesos podem ser inseridos desde a concepção, mas também em momentos com comitês especialistas, enfim, o procedimental disso, sabe? Como uma condição realmente de legitimidade, eventualmente, futuramente, como um elemento a ser avaliado por um regulador. Eu acho que é uma discussão assim, muito interessante, não é exatamente o meu campo, sabe? Mas eu acho que tem uma conexão forte com trabalhos recentes, e eu acho que talvez o trabalho do Bruno seja um trabalho interessante para você dar uma olhada também. Depois me conta o que você concluiu. Bom, aliás, Miriam, esse é um tema que o Davi está explorando, né, no projeto dele para o mestrado agora, é a coletivização enfim, da questão da proteção de dados, de uma maneira geral, e eu vejo como assim, a gente ainda é muito influenciado no direito de maneira geral, né, mas especificamente nesse domínio, por uma visão ainda muito individualista, liberal, individualista, de uma proteção individual, né, de pessoas que vão buscar na justiça a tutela, né, dos seus direitos, individualmente falando e tal, e eu vejo por parte das plataformas, talvez, uma tendência a tentar manter essas questões nesse nível, porque, afinal de contas, a assimetria, a forma como se dá o consentimento nessas relações é favorável para quem está numa posição
dominante, né, assimetricamente, tem mais poder para poder ditar suas regras, estabelecer o ambiente, o jogo, etc. Né? Me faz parecer um pouco aquela discussão lá no final do século XIX ainda do direito do trabalho, por exemplo, que ganhou uma dimensão coletiva justamente porque não dava para tratar a tutela desses direitos num âmbito individual. Não dá para imaginar que uma pessoa nessa relação de subordinação possa individualmente garantir seus direitos fundamentais ali, etc. Então, acho que a gente está caminhando, tomara que estejamos caminhando para pensar de uma maneira mais coletiva a tutela desses direitos. Né? E só para complementar, professor Marco, eu acho que você tem toda a razão, assim, quando você fala dos impactos sistêmicos, né? Então, os impactos não se limitam ao indivíduo, mas a uma sociedade, produzem efeitos, inclusive, sobre o ambiente democrático, o ambiente de discurso público. E aí eu acho, o senhor mencionou aí a questão de mecanismos judiciais, né? Mas eu acho que até vai além disso, sabe? Eu acho que tem outro tipo de dinâmica que pode ser estabelecida, entendendo que existe um papel também para associações, para grupos organizados, sociedade civil de maneira mais ampla, não só na hora que dá errado tem que ir para o judiciário, mas na própria conformação desses ambientes, sempre com cuidado para não ser um ethics washing, assim, né? Assim, eu criei aqui um comitê pro forma para dizer que está lindo, né? Então, é um desafio tremendo, né? E eu acho que a Manu usou uma expressão que era governança, né? E eu acho que talvez um debate muito importante seja não só, assim, de novo, o judiciário, mas os arranjos de governança que existam para dar legitimidade, para estabelecer freios e contrapesos, quando a gente olha para esses, enfim, grandes sistemas, né, que impactam tão profundamente o nosso dia a dia, a nossa democracia. Bom, um comentário, aliás, sobre um dos textos que a gente leu, o seu, eu acho que é interessante quando você aponta para o fato de que, olha, o fato da gente ter uma legislação específica para a proteção de dados, que é a LGPD, não significa que a gente fechou as portas para autorregulação ou para corregulação, etc. Pelo contrário, porque a própria LGPD fomenta, né, que haja esse tipo, né, de interação na construção, né, de uma governança que não vai ser só estatal, mas também não vai ser simplesmente os próprios agentes privados que vão fazer sozinho, digamos assim, ou regular por si mesmos, assim, e tal. Então, acho que essa mistura desses elementos acho fundamental. E, infelizmente, a nossa legislação já está atenta para isso. Né? Agora, a questão de fato, não é fácil construir essa governança coletivamente, né? Porque aí há sempre uma desconfiança, eu acho que é recíproca, né? Estatal em relação ao privado e vice-versa, não é? Como se fosse sempre uma intromissão também, uma intervenção indevida por parte do Estado. Né? Então, um ajuste bastante complicado, né? Bom, a Anne estava também com a mão levantada. Diga, Anne. Não sei se eu apresentei a Anne, ela é me orientando do mestrado aqui no programa do Direito. Olá, gente, boa tarde. Miriam, faço do pessoal as minhas palavras, assim, você está realmente entre fãs. Eu adorei seus textos, achei realmente extremamente didático, diferentemente de muito texto que a gente, às vezes, né, perpassa por esse processo aí de mestrado, de doutorado, de pesquisa, né? Tem texto que é bem complicado, mas adorei os seus. E aí, assim, o meu tema de mestrado, assim, eu estou pesquisando os impactos da tecnologia na desconstrução do sujeito. E, assim, eu estou tendo um pouco de dificuldade, eu acho que isso tem um pouquinho a ver com o que você comentou até do projeto da Jéssica. Não sei ainda se eu estou falando especificamente de identidade, porque eu estou tendo um pouco de dificuldade de compreender esse processo de desconstrução, o que é desconstruído, o que surge nesse processo todo. E eu queria muito saber, assim, que você, na verdade, que você falasse um pouquinho do que você acha, do que assim, com base nos seus temas, nas suas pesquisas de inteligência artificial. Então é isso, eu queria, assim, ouvir um pouquinho de você. E obrigada de antemão. Obrigada, Anne. Mas será que você podia me falar um pouquinho mais sobre, assim, o que você está chamando de desconstrução do sujeito? O que significa para você, assim, no âmbito da sua pesquisa? Bem, o meu enfoque de pesquisa nesse momento está sendo a modulação comportamental dos sujeitos não só as redes sociais, mas o uso das tecnologias em geral. E aí envolve tanto a questão dos nudges, dos impulsos, da questão do consumismo, do padrão de compras, o padrão de assim, as pequenas doses de dopamina com o uso
né, o uso cíclico de aplicativos, de redes sociais, não especificamente com as redes sociais, mas de uma forma geral da tecnologia. E aí, por isso que eu estou tendo um pouco de dificuldade de me situar se é identidade, se não é. E, assim, até o momento que eu cheguei, assim, eu tô tendenciosa a defender uma interdependência, mas eu não sei se exatamente uma dessubjetivação da pessoa, assim, uma anulação completa de uma identidade. E aí eu estou um pouco nesse ato, assim, um pouco perdida, assim. Eu queria ver, às vezes, se você tem alguma ideia, assim, ou alguma sugestão, assim, para me dar. Tá bom, agora eu entendi melhor. É super tema, né? Um super tema. O que eu sem ser especialista, tá? Eu vou te dar alguns pitacos. Um primeiro ponto é que, assim, esse tema de modulação comportamental, nudges e tal, é um tema que gera desdobramentos em muitos campos, né? Então, assim, até recentemente participei de um debate sobre nudges e defesa da concorrência, né? Impactos concorrenciais do uso desses nudges, ou hyper nudges, como diz a Young, né? Uma autora australiana lá. Então, eu acho que, assim, primeiro, muito importante que você especifique bem, assim, qual é a área que você está pesquisando. E um segundo ponto que eu comentaria é que, assim, até onde eu tenho acompanhado, as evidências empíricas não são ainda muito sólidas quanto aos efeitos concretos, né, dessas técnicas de manipulação ou de empurrõezinhos, né, sobre os indivíduos. Até onde eu acompanhei, mas, de novo, não sou especialista, deve estar mais atualizada que eu, não é muito conclusivo se, de fato, esses nudges são efetivos, até que ponto, né? Existe quase que um senso comum de que a gente, muitas vezes, toma decisões não como fruto de um processo de convencimento, mas como fruto de um processo de manipulação, né? Então, a bolsa aparece para você 50 vezes na propaganda, no cookie, e aí, de repente, nossa, eu quero comprar aquela bolsa, né? E você acha que tomou decisão, né? Inclusive, todos esses autores que falam do, enfim, sistema rápido, tomar decisão, sistema lento, Kahneman, Sunstein, outros, né? Tem tratado disso e me parece que, assim, seu trabalho vai fortemente ter que caminhar por esse campo da psicologia mesmo, né? Dessas questões experimentais, e realmente se apoiar em pesquisas empíricas para que você possa constatar se há ou não há um processo de desconstrução do sujeito ou não, sabe? E aí o que eu tenho visto de debate sobre isso também mais especificamente no campo da proteção de dados, é a questão dos dark patterns, né? Muitas vezes padrões obscuros, né? Acho que alguém com o microfone aberto. E os efeitos que isso pode ter, inclusive, sobre crianças e adolescentes. Então, eu estou vendo muita pesquisa nesse campo, e um outro gancho que me parece que está surgindo com força é a questão dos neurodireitos, quase que como uma reação a essa percepção do impacto que essas tecnologias podem gerar sobre o indivíduo. Então, eu tenho até uma orientanda no IDP, eu participei recentemente de uma outra banca também de pessoas pesquisando neurodireitos, tem toda uma corrente de reflexão sobre isso, né? Eu acho que também são pretensões ainda muito exploratórias, para usar de novo um termo que eu usei anteriormente, sabe? Teve a discussão lá no Chile, vai alterar a Constituição, não vai alterar, integridade mental, privacidade mental, enfim, acho que também são conceitos que ainda carecem de alguma densidade, assim, para que a gente possa transformá-los em categorias juridicamente relevantes, sabe? Então, de novo, acho que é um super tema. Eu assim, particularmente, eu não me sentiria ainda segura de falar que existe um processo de desconstrução do sujeito, sabe? Eu acho que, empiricamente, talvez as evidências não sejam ainda tão conclusivas nesse campo. Eu falaria, talvez, assim, riscos, né? Os riscos de que isso possa acontecer, as evidências que existem, que não existem, e de que maneira o mundo jurídico pode se contrapor e reagir a esses riscos. Mas eu acho que é uma conversa sua com o seu orientador, eu não quero ser disruptiva aqui. Eu acho, assim, realmente é um super tema. Mas eu tenho mais dúvidas do que certezas nesse momento. Acho que você também deve estar nessa fase, né? Eu tô numa fase bem assim mesmo, de muitas dúvidas ainda, por isso que eu queria ouvir um pouco da sua opinião, da sua experiência, que é muito vasta, então, mas foi muito engrandecedor. Obrigada, viu? Eu acho que tem uma dica aí fundamental, que é uma tendência que às vezes a gente tem de tomar o risco quase que por algo já realizado, digamos assim, porque existe um risco de comprometimento, por exemplo, da autonomia ou da liberdade humana, a gente a toma como se não existisse mais sujeitos livres ou autônomos. Não, isso é
um cenário, né? Não quer dizer que isso vai, muito menos que está se realizando, até isso é discutível, né? Então, acho que essa é uma advertência interessante da gente, é claro, olhar para certas possibilidades ou riscos que existem e levar a sério alguns deles, analisar até que ponto eles são legítimos, né, e tal, mas sem considerar que isso já se realizou, que é inescapável, que a gente já está lidando com um mundo no qual, pela simples existência do risco, aquilo já se fez realidade, não é? Enfim, então acho isso interessante. Mas, bom, vou passar para o Luiz, então. Falei do Luiz, que foi meu colega lá da filosofia e que trabalhou o tema do anonimato, né? Bom te ver aí, Luiz. Marco, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Vocês estão me ouvindo aí? Tá ótimo. Então, Miriam, eu queria primeiro também me juntar ao coro aí dos colegas e agradecer a sua disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Eu queria, digamos assim, pedir uma opinião e compartilhar uma impressão. Primeiro, pedir a sua opinião. Em 2017, a gente teve aqui na UFMG um evento organizado, né, pelo grupo de Direito e Tecnologia da Internet, né? E eu tive a oportunidade de apresentar um esboço de uma tentativa de definição da ideia de anonimato no cenário, digamos assim, online. Essa ideia suscitou algumas conversas, né, e acabou gerando uma parceria que foi para muito além do acadêmico, né, com um grande amigo meu, que é o Eduardo Magrani, imagino que você conheça, claro. E a gente tentou explorar essa ideia em alguns trabalhos, né? E ali a ideia que a gente desenhou inicialmente era a ideia de reconceituar a noção de anonimato no âmbito da internet como não um direito a ser deixado, né, sozinho, alguma coisa do tipo, mas como direito de não rastreio, né, direito a não rastreio. Posteriormente, a gente escreveu uma outra coisinha sobre essa noção de anonimato como direito a não rastreio na esfera da internet das coisas. E esse era um momento que eu estava trabalhando, continuo trabalhando, né, mas muito fortemente com um grupo de alunos da ciência da computação aqui no Cefet, onde eu sou professor, e a gente chegou na época, inclusive, a desenhar uma espécie de modelo técnico, né, de como produzir anonimização online, né, como não rastreio. Mas a gente fez um desenho de estrutura. Então, meu primeiro comentário que eu queria te ouvir, se você puder, falar sobre como lhe parece pensar a noção de anonimato, que é um conceito assim clássico do direito, mas sobre essa outra leitura, né, como direito a não rastreio, né? Quer dizer, a gente ter a possibilidade de bloquear tecnicamente as possibilidades de ter, por exemplo, o nosso IP identificado, né? A segunda coisa, que é mais não é um pedido de comentário, mas é mais um compartilhamento, assim, é que uma das coisas que a gente começou a trabalhar aqui no Cefet, no campo da interface entre filosofia da engenharia e ciência da computação, foi exatamente os cenários da computação quântica, né? E o que a gente poderia chamar assim de filosofia da computação quântica. E isso foi para a cabeça de muitos de nós aqui um bug, né? Porque nós não imaginávamos inicialmente as repercussões, digamos, filosóficas, éticas, derivadas disso, desde a criptografia, como você mencionou, né, como ferramenta de anonimização, até outros cenários. Uma das coisas que a gente tem mais discutido aqui é uma espécie de, vamos dizer, implicação geopolítica da possibilidade de computadores trabalharem com cenários de superposição de estados.
que é a possibilidade, por exemplo, de uma empresa que detém tecnologia de computação quântica simular cenários econômicos para, por exemplo, prever ou pelo menos simular investimentos, né? E, claro, com isso ter vantagens, né, sobre as suas concorrentes. Então, tem uma questão aí muito grande, né, em termos de empresas que vão trabalhar com computadores herdeiros da máquina de Turing e computadores que vão trabalhar com estado de sobreposição. Então, eu queria realmente compartilhar com você. Eu li recentemente um texto, recentemente mesmo, porque ele saiu esse ano. Eu vou dizer que acho um dos textos mais difíceis que eu já li na minha vida, chamado Filosofia da Computação Quântica, de um autor. Ele é de um centro de filosofia da matemática chamado Michael Cufaro. Um dos textos, sem nenhum problema, assim, um dos textos mais difíceis que eu já li na vida. Exatamente porque ele trabalha com as interfaces, sabe, Miriam? E todo mundo que está aí, né? É um texto de filosofia, mas, ao mesmo tempo, é um texto de fundamentos da quântica e computação. Então, concordo com você, e aqui eu termino de falar, que esse cenário da discussão sobre computação quântica é, em todos os aspectos, um dos temas mais complexos e mais ricos, e vou, assim, de forma exploratória também dizer que nem o pessoal da computação, pelo menos aqueles com os quais eu convivo, né, nem o pessoal da filosofia com os quais eu convivo um pouco menos, né, por conta do meu circuito de trânsito, né, na instituição, a gente ainda não tem muita percepção da complexidade desse problema. Eu acho que perceber essa complexidade já é um passo à frente, e eu acho que você já percebeu essa complexidade. Legal, professor Luiz, muito obrigada pelos seus comentários. Eu queria primeiro começar dizendo que a gente tem que trocar, então, figurinhas uma hora dessas, porque temos aí 2 campos de pesquisa em comum, né? Tanto a questão do anonimato como também a questão do quântico. E eu acho assim, um bom ponto de partida é a gente saber que a gente não entendeu ainda as repercussões, e talvez um desafio até assim, antes de pensar em declarações de princípios para a sociedade quântica, é fazer uma agenda de pesquisa, né? Entender as repercussões, entender os impactos, entender os atores. Eu não conheço o texto que você mencionou, mas eu anotei aqui o nome do autor, Cufaro, né? Filosofia da Computação Quântica, e o que eu tenho visto assim, é que eu tenho participado, feito peer review de alguns artigos também internacionais sobre computação quântica. Depois que eu publiquei esse, eu entrei em algum loop aí de pessoas que têm que revisar artigos sobre isso. E muita coisa interessante sendo escrita, sabe? E tudo nessa lógica exploratória, realmente, acho que é um super tema. Com relação ao anonimato, eu conheço o Eduardo Magrani há 1 milhão de anos, os livros dele estão aqui em algum canto, né? Desde que ele começou a estudar IoT, eu estava na CEPIM na época, a gente estava fazendo o Plano Nacional de IoT, enfim, então não conhecia esse artigo de vocês dois juntos. E o que eu penso assim, Luiz, é que o do not track, né, o direito ao não rastreamento, é talvez uma das dimensões de um possível direito ao anonimato, né? Recordando que também não se trata de um direito absoluto, na verdade que a Constituição diz que é vedado o anonimato, então a gente tem ainda uma etapa para transpor, quer dizer, não, gente, não é assim. Apesar da Constituição dizer que é vedado o anonimato, ele é uma técnica legítima de gestão da identidade, especialmente quando necessário para preservar a integridade física, liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. E eu acho que o direito ao não rastreio é uma possível dimensão disso, né? E daí eu acho que tem uma pauta muito interessante e importante para a gente debater, que diz respeito justamente às exigências legais de guarda de registro de acesso à aplicação, registro de acesso a serviços, né, de conexão, né, logs, IP, data hora e tal, que é uma previsão do Marco Civil da Internet, pensada sobretudo para combate a crimes, enfim, e associada a uma salvaguarda que é a necessidade de ordem judicial para ter acesso a esses registros, né? Então, acho que tem, de novo, assim, um desdobramento prático que é muito grande, que tá bom, então, a princípio, eu tenho o direito de ler, de navegar sem ser rastreada, porém, em quais circunstâncias que esse direito deve ser mitigado para atingir outros, enfim, interesses públicos, e quais são as salvaguardas que nós temos para evitar o abuso dessas regras, né? E eu acho que na Europa, salvo engano, tem havido uma série de discussões que têm derrubado normas de data retention justamente por conta da sua desproporcionalidade, enfim. Volta e meia,
aparece aqui um projeto de lei que diz, para entrar na internet você tem que dar seu nome e seu CPF, estou sempre eu lá dizendo, não, gente, não fazer isso não, tem externalidades negativas. Então, eu acho assim, até antes, né, da gente destrinchar aí as manifestações de um direito de navegação anônima, a gente tem que convencer as pessoas de que isso é algo que, né, que atende também a interesses sociais e a direitos fundamentais. Mas, enfim, super obrigada aí pelos seus comentários e vamos ver se a gente consegue continuar explorando aí essas convergências de interesse. Claro, obrigado, Marco, pelo convite, tá? Eu que agradeço, Luiz. Ótimo. Aliás, vou fazer só um comentário também sobre esse tema, que o texto da Miriam eu achei muito interessante, porque ela defende uma abordagem proporcional, né? Ou seja, não dá para embarcar numa vedação do anonimato completa, como se interpretando, sei lá, no sentido muito literal lá o artigo da Constituição, nem na ideia de que não há, né, que em todos os contextos o anonimato tem que ser permitido ou defendido em qualquer situação. Primeiro, entender que há graus de anonimização. Então, acho que é um texto interessante para se dar conta disso. E também eu acho importante atentar para o fato, essa ideia da abordagem proporcional é fundamental, mas aí eu tenho até uma pergunta em relação a isso sobre os desafios, né? Porque tudo bem, né? O artigo lá da Constituição está falando de liberdade de expressão e a vedação do anonimato está ligada a isso. Quando a gente fala de direito a não ser rastreado, a gente está falando de algo muito mais amplo do que simplesmente a liberdade de expressão, né? Então, se a gente pega essa vedação e estende para todo mundo ser rastreado o tempo inteiro, a gente está invadindo uma série de outras esferas que nem tem relação com a liberdade de expressão, não é? Agora, como fazer isso, né? Ou seja, eu fico pensando naquele mecanismo, por exemplo, da PL lá 2630, das fake news, de rastreabilidade lá do WhatsApp, basicamente, e de armazenar por 6 meses, né, as informações para si necessário, né, mediante uma decisão judicial requerer, né, esses dados todos, e aí rastrear todo o encaminhamento dessas mensagens. Como lidar com essa proporcionalidade? Porque parece que a lógica é sempre assim, se você oferece a ferramenta, aí pronto, você torna tudo rastreável. Se você não oferece, aí você torna tudo não rastreável, né? E como fazer com que só aquilo que deveria ser rastreável se torne rastreável sem que a ferramenta extrapole, né? Como é que você pensa isso, Emília? Assim, seria a ferramenta... porque eu acho que a discussão é um pouco essa. Se a ferramenta existe, o risco está lá. Se ela não existe, tem outros riscos, né? E a gente não consegue... ou a gente tem como forjar, né? Sei lá, desenhar essa ferramenta de uma maneira que ela só atinja aquilo que deveria atingir, né? Como é que seria isso? Pois é, professor Marco, assim, é muito complexo, e aqui eu queria só concordar integralmente contigo. Eu falei de liberdade de expressão, mas é claro que esse não é o único direito fundamental que é impactado pela existência de um direito ao anonimato, ou de navegação anônima, enfim, sobretudo também privacidade e proteção de dados pessoais. Inclusive tem um texto muito bom do Danilo, com um coautor, que eu não me lembro quem é, que trata justamente sobre anonimato, e o interessante é assim, o Danilo é um grande especialista em proteção de dados pessoais, ele olha tudo sob essa lente, né? Para ele todos os problemas jurídicos, de alguma maneira, estão conectados à proteção de dados pessoais. Eu falo isso com grande amizade, é um amigo assim de longa data, a gente tem textos em conjunto, trabalhos em conjunto. Então, ele abordou essa questão aí, sobretudo a partir da ótica de proteção de dados e privacidade, e eu acho que tem até outros direitos fundamentais que nos ajudam a entender aí as condições, os limites do anonimato, inclusive a liberdade de expressão, que ele não descaracteriza, mas que talvez para ele está debaixo de um chapéu aí de privacidade que é mais amplo até. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao PL 2630, foi uma grande polêmica mesmo, e eu até acho que assim, aquela proposta inicial de rastrear todo mundo preventivamente, até ela caiu, assim, porque verificou-se que além dos riscos que um mecanismo de vigilância desse tamanho traria, que talvez não fosse uma medida muito eficaz, uma vez que as pessoas transitam entre diferentes redes sociais, né? Eu faço um print no Instagram, eu mando no WhatsApp, eu encaminho, né, pelo Telegram, enfim. Então, eu acho que um dos desafios que o PL 2630 enfrenta é de não se tornar um PL voltado especificamente para um modelo de compartilhamento de informação, que é o modelo da mensageria instantânea, que amanhã pode já mudar radicalmente, né? Assim, eu me recordo
que bem recentemente o próprio WhatsApp informou que vai mudar o modelo, que vão ser comunidades e tal. E aí pronto, é uma decisão empresarial e você já joga por terra um arcabouço que foi construído, né, pensando em um modelo específico. E aí eu acho que isso conecta um pouquinho com a pergunta que foi feita anteriormente, que é assim, como é que a gente lida, né, com os impactos jurídicos sobre um troço que está em movimento, e eu acho que os fundamentos nos ajudam muito, de novo, nesse momento, sabe? Então, o desafio de pensar numa legislação que resista ao teste do tempo, pelo menos por algum tempinho, né, que não fique obsoleta depois de amanhã, e quais que são os valores que a gente está tentando proteger com isso, né? E muitas vezes isso vai nos levar a uma legislação que seja menos prescritiva, mais principiológica, que tem problemas também, obviamente, depois de judicialização, enfim, de deixar tudo para um segundo momento, mas que às vezes enfim, o desafio está ali em encontrar o meio do caminho. Essa questão do rastreamento de mensagens, especialmente no WhatsApp, assim, eu até participei de uma audiência pública, assim, eu não via com bons olhos a proposta, sabe? Eu acho que ela padecia de muitos problemas e eu acho que depois encontrou-se até um texto mais ameno com relação a esse ponto. Mas vamos ver como é que evolui, né? Que é uma discussão que não acabou ainda. Eu cheguei a escrever um artigo sobre o PL 2630, isso em 2020, quando ele foi aprovado no Senado, né? E com a Manu, cadê? A Manu está aqui. Foi a gente que escreveu junto esse texto, analisando o projeto, fazendo essa crítica, mas na conversa com o Jonas Valente, por exemplo, aqui, né, esse semestre, ele está acompanhando, né, como é que está a tramitação lá, e a gente sabe que o texto já foi bastante alterado, né? Então vamos ver o que vai sair daquilo, mas pelo que eu vi também, pelo menos essa parte que eu considerava mais problemática já saiu do texto, né? Não, e eu vou comentar, professor Marcos, se me permite, que eu tenho bons amigos assim que olham para esse PL, pessoas que têm uma formação em outra área do conhecimento que não o direito, que olham para essa discussão de rastreamento e acham que ela é legítima e necessária. E aqui eu faria referência, por exemplo, ao João Brandt, que é também doutor acho que em sociologia ou comunicação, já não sei mais qual é a área do doutorado dele, mas que pesquisa há muitos anos, né, a regulação de meios de comunicação, e o argumento dele é que a gente não pode tratar como uma discussão em esfera privada um ambiente no qual a discussão automaticamente atinge um público indeterminado. Então, assim, mal comparando, é como se a gente estivesse pegando um serviço que é mais parecido com a televisão e regulando como se fosse um telefone, sabe? Exato. Então, eu acho que tem também uma questão da característica dos meios que conduziu essa proposta, que, de novo, eu particularmente não gostei muito, mas talvez seja um campo também para a gente explorar com relação às semelhanças e diferenças dos meios tradicionais para esse ambiente digital que permite muitos tipos de comunicação, quer dizer, tanto ponto a ponto como ponto multiponto, né, simultaneamente, né? Então, é super interessante. Eu não sei qual é a posição do Jonas a respeito dessa questão do rastreamento. Não, a gente não aprofundou sobre esse tema, ele só mencionou, né, que isso que tinha sido alterado, que ele estava acompanhando a tramitação, etc., e que o texto hoje seria mais defensável do que era. Mas o que você está me dizendo aponta para um outro tipo de problema, que não é simplesmente o que chamou a atenção à primeira vista, que era o rastreamento, não é? E a possibilidade de abuso, né, que isso poderia trazer, mas a ideia de que talvez até a concepção assim, do tipo de tecnologia que seria regulado, ela talvez seja datada, né, digamos assim, ou que ela vá perecer rapidamente e a gente vai precisar novamente rediscutir isso porque desenhou mal, não é, a regulação de uma forma a restringir, né, por exemplo, definir isso, né, o que é mensageria instantânea, talvez seja uma limitação que comprometa realmente a ambição do projeto, né? Enfim, então esse é um outro problema que eu nem tinha tentado na época quando a gente escreveu o artigo. Eu acho que é porque a questão do rastreamento chamava tanta atenção que a gente focalizou naquilo. Bom, o Davi está com a mão levantada. Diga, Davi. Oi, Miriam. Obrigado aí pelo seu tempo. É muito bom te receber aí no FMG mesmo que virtualmente. Você é uma pessoa que você sabe o tanto que eu te admiro e quanto mais eu conheci o trabalho da Miriam, a pessoa que a Miriam mais eu admirei. Isso é meio raro aí no mundo acadêmico, igual o Marco também, esse tipo de pessoa aí. Miriam, eu estou interessado, você sabe, assim, na discussão de coletivização, e eu também queria olhar um pouco também para os desafios dessa coletivização. Assim, eu vejo que a gente acaba trazendo muito essa discussão que está vindo forte na Europa, e muito por causa das próprias ações do Schrems, na My Privacy None Your Business, lá, né, na associação dele, que tem feito várias ações coletivas, e eu acho que tem que ter um recorte, assim, quando vai olhar para esse tema aqui na realidade brasileira, né? A gente tem e aí eu queria olhar isso na minha pesquisa, que é um terceiro setor totalmente financiado pelas Big Techs aqui no Brasil, e eu acho que
os autores que hoje escrevem sobre esse tema, inclusive, trabalham nesse lugar, nesses espaços, e aí não conseguem olhar com um olhar crítico para isso, assim. Então, cito aqui também com muito carinho, que eu já conversei isso com o Zanata, que é diretor de uma ONG, que inevitavelmente também recebe, assim, de várias empresas. Isso é comum em todo o terceiro setor aqui no Brasil. Eu vejo também que os sindicatos no Brasil acabaram sendo muito desmobilizados nos últimos tempos, acabam perdendo uma força muito grande por causa de várias questões. E eu percebo assim, a ausência de um ator assim, para mobilizar essa discussão. A gente consegue olhar, inclusive, 4 anos atrás, a quantidade de ação civil pública que existia envolvendo proteção de dados e casos grandes que vinham da sociedade civil eram maiores para a LGPD do que hoje, assim, com a LGPD, né? E aí eu queria olhar um pouco para essa discussão, assim, dos desafios também, e até dialogar um pouco com os textos do Bruno e do Zanata. Já conversei bastante com eles sobre isso, mas quando você olha para essa discussão de coletivização da proteção de dados, o que você vê, assim? O que te salta aos olhos? O que são os desafios, assim? O que a gente pode extrair daí? Se existe uma visão um pouco romântica também de que isso vai solucionar um problema que talvez não vai ser solucionado da forma que a gente imagina nessa literatura. Enfim, queria escutar um pouco de você, assim, que eu acho que eu nunca conversei com você sobre isso. Obrigada, Davi. Acho que a gente nunca falou sobre isso. E, assim, muito bom saber que você está pesquisando esse tema no mestrado, que certamente vai render uma dissertação com qualidade de tese, já é a minha expectativa, né, professor Marco? Eu acho que você aponta para uma questão que é verdadeira e que não é exclusividade do Brasil, né? Que diz respeito à própria sustentabilidade econômica do terceiro setor, como é que se financia e, consequentemente, eventuais limitações que possa haver com relação às suas iniciativas, né, face a determinados atores. E assim, até um ponto que sempre me chamou a atenção é que, de certo modo, as ações voltadas contra poder público são mais frequentes do que contra empresas privadas, né? E isso não é uma coisa ruim necessariamente, porque claro que o poder público tem características que ensejam e merecem, né, uma atenção especial, mas essa questão de eventual conflito de interesse, ou eventual mitigação da ânsia, né, de certas organizações de atuarem é uma questão que tem que ser colocada aí na mesa claramente, e eu acho que é um ponto de preocupação para a própria sociedade civil, que deve buscar, por meio de estatutos, enfim, assegurar que possa atuar com independência, com autonomia, para que eventual financiamento privado não venha comprometer a sua liberdade de ação, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Uma segunda questão que eu acho que é relevante, assim, eu concordo contigo um pouquinho com a ideia de que a gente não pode romantizar o que é o controle social difuso, né? E um exemplo que eu te trago, que você já conhece da sua experiência profissional, é o exemplo das consultas públicas, né? Então, assim, existe uma grande dificuldade de interlocução da sociedade de maneira difusa com o regulador. Por quê? Por vários elementos. Por quê? Falta tempo, falta expertise técnica, falta qualidade nas contribuições, o que acaba fazendo que muitas vezes pleitos e demandas legítimos acabem sendo relegados a um segundo plano, dada a incapacidade de se projetar nesses espaços onde as decisões são tomadas. E eu acho que com a sociedade civil, de modo geral, esse é uma dificuldade, né, que é enfrentada. E como servidor, assim, há muitos anos eu tenho um diálogo e me relaciono com organizações que hoje integram a Coalizão de Direitos na Rede, mas antes FNDC, Intervoz, enfim, N associações no campo das comunicações, e eu me lembro, assim, muitas vezes conversando com colegas, com técnicos em agências, eles dizendo, não, mas essas associações, os argumentos são muito ruins, né? Não conhece, não sabe o conceito tal, gente, mas não importa que eles não saibam o conceito, a gente tem que entender qual que é a dor, né? Qual que é o problema que está sendo trazido aqui. Mas também, quando a gente fala, então, de coletivização no âmbito judicial, essa é uma dificuldade que tem que ser reconhecida, né? A dificuldade que essas organizações tenham, enfim, condições técnicas de defender boas posições e serem vitoriosas no judiciário, sabe? Então, eu fico pensando que não tem bala de prata, assim, efetivamente, sabe? E daí que eu penso que quando a gente fala em proteção de direitos, a gente tem que pensar em vários pilares, né? Então, claro, o indivíduo tem ferramentas para individualmente ir lá e defender seus direitos, reclamar na NPD, reclamar no judiciário, então, esse é um pilar. Outro é a sociedade, né? As organizações sociais, né, que representam certos segmentos, beleza. O terceiro é o próprio Estado, e eu acho que muitas vezes nessa discussão de multi-stakeholderismo e tal, a gente perde vista um pouquinho o papel do Estado, que, enfim, quando a gente fala de um direito fundamental, tem uma dimensão objetiva que gera um dever de proteção para o Estado, né? O Estado tem um dever de proteger.
E eu acho que no campo assim, de dados pessoais, a gente tem um desafio que tem a ver com a própria institucionalidade, ainda um pouco frágil da NPD, que acabou de nascer, está na primeira infância, né? E também as variadas expectativas que recaem sobre a NPD. E aí eu penso que quando a gente olha para o Estado, assim, além do papel assim, de repressor e protetor de direitos e tal, tem um papel também de articulação do próprio setor privado para que ele se organize para atender ali ao que é desejado pelo legislador, que é trazido pela lei, pela Constituição. Então, eu acho que é um arranjo muito complexo, sabe? E o comentário que eu fiz sobre o livro do Bruno, assim, que fala de codeliberação informativa e tal, eu acho muito importante, mas acho que não suprime outras dimensões protetivas que estão associadas tanto ao indivíduo quanto ao próprio papel do poder público, sabe? Inclusive do poder público, eventualmente, como um articulador de espaços em que a sociedade civil possa, de maneira qualificada, se manifestar. E aí a gente tem na NPD o exemplo do CNPD, por exemplo. A composição do CNPD, assim, sabe? É um espaço verdadeiramente... Não sei, assim, acho que, enfim, mas tem um espaço, né? Existem outros espaços também, sabe? Então, quando a gente pensa no papel do Estado, também tem um papel de fomentar que haja espaços institucionalizados em que organizações que atuem na defesa coletiva possam se manifestar e para que essas posições possam ser recebidas e compreendidas, sabe? Agora, essa é a teoria, a prática é muito difícil, porque você bem sabe, você está lá na CGN, você tem 3 servidores cansados com 2.500 contribuições para analisar. Né? Então, vamos aterrissar também um pouquinho e pensar o que é a realidade assim, da participação social e como isso é recebido dentro do Estado, que tem uma engrenagem própria, tem suas limitações. E aí eu fico pensando que assim, um trabalho que contribuiria muito assim, para além do desafio teórico, assim, olhar para o operacional disso, né? Quais são as limitações, quais são as dificuldades. Eu escrevi um artigo há 1 milhão de anos atrás sobre participação social na Anatel, olha que interessante. Não sei se estava na Anatel ainda, 1 milhão de anos atrás esse artigo. E a gente foi olhar as consultas públicas, quem contribui, quem não contribui, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas e tal. E a conclusão já naquela época é que existem muitas limitações. Assim. Por outro lado, reconhecer que existem limitações não quer dizer que a gente tem que abandonar o projeto, quer dizer que a gente tem que melhorar um pouquinho, né, as condições para que essa participação possa acontecer de maneira qualificada. Agora, qual é a solução? Você que vai dizer aí na sua dissertação, Davi. Eu não sei também. Não sei. Mas, assim, só colocar o dedo na ferida já acho muito importante, sabe? Muito importante. Bom, o que você obrigado. acha? Não, eu acho que e isso, assim, esse olhar um pouco crítico também, eu acho que da própria coletização vem justamente da experiência prática de entender que essas dinâmicas aí, até que você citou, assim, das próprias consultas e participações sociais, e o próprio CNPD, assim, também tem, enfim, muitas limitações, essa busca por um consenso de diversos setores, como que isso é desafiador também de ser executado na prática e na teoria é bem mais fácil, assim, né? Mas eu quero olhar para essas questões, eu vou te pedir esse artigo depois das contribuições, porque eu estou mexendo muito nessa parte das contribuições e sou um dos servidores cansados. Enfim, eu quero olhar para esse tema com um olhar também crítico, assim, dialogar um pouco, porque eu vejo que ele é muito apresentado, assim, eu já falei isso com o Zanata, como uma bala de prata, assim, também, né? A gente vai resolver isso, e a gente só tem um IDEC, assim, no Brasil, que é o único, eu acho, que tem feito ações dessa natureza, e a gente tem uma sociedade civil bastante mobilizada e, ao mesmo tempo, desmobilizada, igual você citou, e isso me chama muita atenção, assim, você tem cadastro base, por exemplo, vem a colisão inteira para cima, assim. Aí, milagrosamente, rola um caso WhatsApp, ninguém fala, assim, né? Pouca gente fala, pouca gente se mobiliza, ninguém divulga muito nos seus sites, justamente por a gente conhecer o famoso public policy, que são pessoas super queridas e que são muito importantes aí na área, mas que, querendo ou não, tem esse poder, assim, dentro do terceiro setor, assim, que ele não é dito, ele é muito mais de uma forma... assim, né? Fica no ar, né? Que existe esse controle, assim. Eu acho até assim, Davi, acho que tem até uma dimensão assim, adicional a essa discussão, que é a forma pela qual a sociedade civil enxerga o debate, tá? Então, e aí eu falo de quem está há 16 anos acompanhando essa temática. Então, quando o Marco Civil foi aprovado, por exemplo, o inimigo eram as teles, as empresas de telecomunicações. Qual que era a pauta? Era neutralidade de rede, retenção de log, era uma pauta essencialmente anti-tele, e naquela época, tem um amigo que fala assim, naquela época, se plataforma era cool, era maneiro, assim, então, tá todo lado do Google e contra as empresas de telecomunicação. Então, de certo modo, de lá para cá, de 2014 para cá, houve também uma inflexão no debate social, no debate na sociedade civil,
para compreender mais claramente os problemas que existem na camada de aplicações, né? Que naquele momento não estavam muito evidentes. Qual que era o problema lá? Era remoção de conteúdo, vamos criar aqui uma regra de responsabilidade só mediante ordem judicial, que é o cenário talvez o mais confortável possível para as empresas que atuam na camada de aplicações. E aí hoje já diz, não, talvez esse modelo precise ser repensado por conta das dimensões sistêmicas, né, que são diferentes de problemas individuais, né? Então, eu acho que assim, você fala, a sociedade civil talvez não se mobilize tanto, mas é porque também tem havido essa mudança, sabe? É uma coisa que também acho que leva um tempo, sabe? E hoje, assim, o que eu vejo de muito forte, assim, na discussão regulação de plataformas, Digital Service Act, Digital Markets Act, desinformação. Então, a pauta, assim, de política, de debate de política pública se alterou, né? E leva um tempo também para que as organizações se reorientem, eu acho, sabe? Ou que assumam essas... Ou, enfim, se engajem nesses novos debates. Então, de novo, acho que é uma dinâmica, assim, realmente complexa, sabe? E o que me ocorreu enquanto você falava, Davi, é que tem uma discussão que guarda algum contato com esse debate, que é a própria discussão de multi-stakeholderismo, que a gente vê muito forte no âmbito CGI, por exemplo. E aí, assim, eu sempre participei por parte do Estado, né? E aí eu ouvia colegas dizendo, não, multi-stakeholderismo é lindo, mas tem uma hora que alguém tem que decidir, assinar, né? Pegar a caneta e tomar a decisão e fiscalizar e mandar prender, entendeu? Aplicar multa, né? Então, assim, qual que é o papel do Estado dentro de um ambiente multi-stakeholder, né? É o mesmo, é diferenciado? E como esse debate multi-stakeholder, às vezes, de certo modo, não coloca sobre o Estado as responsabilidades que ele tem efetivamente, entende? Um pouco assim, na linha talvez até da romantização, assim. Então, assim, eu acho que é um tema que traz muitas dimensões, e aí talvez o desafio que você tenha também é identificar qual que é o foco, porque resolver todas vai ser complexo, né? Claro. Na banca eu vou te chamar, a gente conversa mais. Tá bom. Me chama Bom, antes, né? Tá bom, sim. Tem qualificação no meio do caminho, não é só a banca definitiva. Bom, a gente está chegando no teto do nosso horário, assim, se alguém tiver mais intenção de fazer uma questão, talvez uma última, eu vou talvez só fazer alguns comentários assim, mais finais. Acho que, por exemplo, conectando aqui só com isso que acabou de ser discutido sobre talvez uma beligerância assim, maior quando se trata do Estado fazendo uso de dados e tal, que é mais acionado na justiça, do que talvez os agentes privados, e aí talvez uma explicação para isso seja como se dá o financiamento da sociedade, de agentes, importantes agentes da sociedade civil, né, o grau de comprometimento que talvez eles têm com essas grandes plataformas e tal. Mas uma questão que me chamou a atenção também por exemplo, no texto da Miriam, que ela discute os limites e as possibilidades de uso secundário de dados pessoais pelo poder público, todo esse milindre que existe quando se trata do poder público fazer uso de dados secundários, porque convenhamos o que as plataformas estão fazendo o tempo inteiro, né, com dados de todo mundo, né, enfim, de uma maneira escancarada, não é? Enfim, sem que isso suscite tanta indignação assim, não é? Então, eu entendo um pouco o texto, por exemplo, questionar que a necessidade, né, dessa compatibilidade de finalidades, não é? E aí talvez outras possibilidades, mesmo quando não há essa compatibilidade de que seja permitido esse compartilhamento de dados e tal, né? Tem até o João que está aqui na sala, está fazendo um trabalho de conclusão de curso, né, com a minha orientação, para discutir 2 casos recentes, né, de compartilhamento de dados, um que foi aquele no governo de São Paulo, né, durante a pandemia, o CIMI, que era um serviço de monitoramento inteligente, e o outro caso que era do IBGE, o compartilhamento de dados do IBGE com as operadoras, né, que foi impedido pelo Supremo e tal, né. E eu acho que tem um caso agora mais recente ainda, que foi a eleição, né? Agora, os dados biométricos que foram compartilhados com os DETRANs, e acho que com o INSS também, também é um caso interessante também de ser analisado. Não está na pesquisa dele, mas é um caso que acabou de acontecer, né? E eu tenho, assim, eu acho que por enquanto as decisões estão sendo corretas, né? Uma coisa é compartilhamento de dados de operadora com o IBGE, né? Outra coisa é enfrentamento. E acho que as decisões são diferentes porque as situações são bastante distintas, né? E precisam ser analisadas caso a caso, né? Bom, e quanto, assim, o último comentário sobre a questão
da inteligência artificial, a regulação da inteligência artificial, eu achei muito interessante o termo que vocês usaram, déficit de humanidade, né, como um problema enfim, desses sistemas supostamente inteligentes. Mas eu fico pensando que talvez uma coisa que eu faria, assim, é porque no texto vocês dizem que não querem entrar muito em questões especulativas, digamos assim, aquela discussão sobre o que é inteligência, se isso é realmente inteligente ou não. Eu entendo isso, mas eu assumiria um comprometimento com uma inteligência artificial fraca, talvez, né? Porque eu acho que existe uma tendência a assumir, assim, a levar muito a sério certas construções da inteligência artificial forte que nunca se concretizaram e nem há um cenário de que isso vá se concretizar nos próximos anos ou no horizonte próximo, enfim. Então, acho que não é uma questão a ser enfrentada, pelo menos não hoje. Eu entendo a direção mais pragmática do texto, mas poderia virar e falar, olha, então a gente está discutindo inteligência artificial fraca, não esses sonhos aí, né, dos anos 70 que nunca se realizaram, né? E uma coisa que me chama a atenção também, e eu concordo plenamente com vocês, é de que talvez a exigência de uma intervenção humana não signifique ganho em termos de humanidade nas decisões, não é? E de que o direito à revisão, por exemplo, a explicação, não necessariamente vai ser melhor executado ou vai ser entregue de uma maneira mais adequada por um ser humano, né? Eu acho que desenhar isso, eu não sei qual a sua opinião a respeito, porque é claro que gera estranhamento a gente imaginar que uma máquina possa violar algum direito nosso. Eu recorro, peço uma revisão daquela decisão e a máquina que vai tomar essa decisão. Gera um desconforto essa situação, mas, por outro, eu não vejo isso necessariamente como uma violação a mais de direitos. Talvez, dependendo de como essa revisão vai ser realizada, máquinas podem fazer isso ainda melhores do que uma... Porque eu acho que talvez exista, mais uma vez, uma ilusão de que bota um ser humano ali para corrigir o erro da máquina, como se isso fosse sempre possível, né? Não sei como que você, ao dizer isso, você estava imaginando essas possibilidades, porque às vezes eu acho também que há uma ambiguidade, que é o seguinte: as plataformas querem que isso não haja necessidade de intervenção humana, simplesmente para, na verdade, não prestar revisão alguma, não é? E você entrar num loop no qual, e obviamente baixar custo, porque a intervenção humana é custo. Agora, por outro lado, eu penso, né, nas potencialidades disso e no fato de que isso pode ser bem utilizado, né, desde que seja devidamente regulamentado. Como é que você pensa essa? Não, perfeito, professor Marco. Primeiro ponto, eu também acho que inteligência artificial forte talvez não devesse sequer ser um tema de debate hoje, porque às vezes serve um pouquinho para tirar de cena problemas muito concretos que a gente tem hoje já com relação à inteligência artificial fraca, então, plenamente de acordo. E sobre a intervenção humana, eu vi que o Davi até colocou aqui o link para um painel que eu moderei sobre o assunto, no Seminário de Capacidade CGI. Eu estava na comissão organizadora, eu propus e tal, foi um painel, assim, muito legal. E aqui eu queria fazer uma referência à fala do Lucas Borges de Carvalho, que é meu coautor naquele artigo e que, enfim, tem pensado muito sobre isso. E ele vem com o seguinte slide, PowerPoint, assim: a intervenção humana é um direito? Justamente para questionar e problematizar que uma intervenção humana nem sempre é uma solução, ainda mais for meramente simbólica, né? E ele trouxe um exemplo que, claro, guardado as devidas proporções, mas é muito interessante, que a Anatel, recentemente, expediu uma decisão assegurando aos consumidores de telecomunicações o direito de não ter intervenção humana, ou seja, a possibilidade de cancelamento automático de serviço sem ter que passar por um call center. Então vejam vocês, claro, são coisas um pouquinho diferentes, mas que muitas vezes a intervenção humana não vai efetivamente servir para resolver problemas, especialmente se for meramente simbólico, se for uma pessoa apertando um botão, dizendo: senhora, o sistema falou assim, sabe, né? E eu acho que pensar, então, em participação, e não apenas intervenção, mas participação humana em sistemas de IA vai muito além de dizer a decisão final tem que ter um ser humano apertando o botão, mas pensar na cadeia de vida, né? Em qual momento que a participação humana é significativa, como é que a gente cria freios, contrapesos, controles, enfim, para assegurar que as decisões sejam legítimas, né? Porque no fim das contas é isso que importa, sejam elas proferidas por seres humanos ou não, sabe? Então, eu acho que aqui é um ponto sobre o qual a gente tem que pensar mais um pouquinho e de fato, no GDPR, né, tem um direito a não estar submetido a decisões totalmente automatizadas, mas fala-se lá em decisões que geram impactos jurídicos significativos, tal, que é ainda um pouquinho diferente
do que a LGPD fala. Então, eu acho assim, defender que haja intervenção ou revisão humana sempre pode ser factível hoje, mas já não vai ser factível daqui a 5 anos, quando a IA vai estar amplamente disseminada em tudo que é ambiente, tudo que é espaço. Não seria nem economicamente factível, nem talvez producente a gente pensar que tem que ter um ser humano em tudo, né, em cada decisão. Então, a questão é quando, onde, que maneira e quais critérios deveriam atrair a participação humana. Quando é que é relevante que haja, assim, para valer, né? E não apenas simbolicamente. Então assim, é isso. Eu falei com o Lucas sobre isso, a gente está pensando em escrever um artigo a respeito para explorar essa questão. Mas, assim, muito para pensar ainda, sabe? Muito para pensar e difícil, assim, ter resposta, assim, para essas questões. Não, é irônico, porque o déficit de humanidade não necessariamente vai ser suprido com mais humanos, né? Exato. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, acho que a gente passou agora, acabamos de chegar no nosso teto de horário. Eu queria novamente agradecer assim, muitíssimo a sua presença aqui, Miriam. Foi um prazer muito grande realmente receber. Como eu disse, eu sei que você está no período aí de uma série de compromissos, enfim, e foi uma conversa excelente. Seus textos, a leitura dos textos, a gente conversou sobre eles anteriormente no grupo, e agora também a conversa. Espero que seja só um primeiro passo assim para uma parceria, assim, para que a gente mantenha esse contato de uma maneira mais prolongada, né, e que e que de preferência presencialmente, que outros encontros aconteçam, que a gente possa dar andamento a essas conversas. Muito, muito interessante. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Muito obrigada, Marco, professor Marco. Me desculpa, me desculpa, eu só queria falar, foi um pouquinho delicado da minha parte, que você me disse da gente pensar alguma colaboração, evidentemente, né, ficaria muito satisfeito caso você tenha alguma dificuldade em encontrar o texto que eu falei do Cufalo, fala com o Marco, com o Davi, eles têm meu contato pessoal, eu passo para eles, tá bom? Enfim, me desculpa interromper aí. Não, pode passar já de uma vez, Luiz. Passa para mim que eu encaminho para a Miriam e eu quero ver também. Então é bom que você já me passa, eu já dou uma olhada. Tá bem. Ok? Bom, gente, então vamos finalizar, não é? Agradecendo a presença de todo mundo também. As questões foram ótimas, o pessoal do grupo. Esse foi o último encontro nosso desse ano, mas ano que vem tem mais. Eu vou voltar com um cronograma novo, novos encontros e debates. E vão aguardar os novos textos que a Miriam está aí, ó. Esse daí que ela já mencionou, vou esperar sair e a gente chama de novo para conversar sobre o novo material que vai ser produzido com certeza, tomara, não é? Enfim, então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Miriam. Até a próxima e todo mundo, a gente volta em breve, então, gente. Falou para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Pode me procurar, tá? O Davi tem meus dados de contato precisando, tá bom? Ótimo. Falou. Boa Valeu. tarde, gente. Obrigada. Tchau, boa tarde, pessoal.